vestimos a camisa. A bola vai rolar, rolar, rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde para você, agora 3h44. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar mais uma edição aqui da nossa jornada esportiva nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior, 4h30 da tarde, tarde de sol em Campinas, tem Ponte Preta e Grêmio. Grêmio e Ponte Preta, esse é o jogo que você vai conferir com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com toda a equipe esportiva Rádio Futebol Interior. Estou ao lado do Frank Francisco, comigo nessa jornada esportiva, o Anderson Grigoletto, que hoje está no estádio, hein? Grigoletto está lá no estádio Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho ele vem trazendo o seu destaque na nossa jornada esportiva. A partir de agora, no ar a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Para BetChamps, vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, um abraço tá pro Ícaro, pro Toninho, todo o pessoal do Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Academia Arte Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. A bola vai rolar, jogo marcado para as 4h30 da tarde. Você, torcedor de futebol, vai ficar ligado com a gente em mais uma jornada esportiva nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar e você vai conferir todas as emoções desse jogão de bola para você. Vamos juntos, a partir de agora, aqui nos canais Futebol Interior. Vem comigo, torcedor do Brasil, a partir de agora, os destaques para você, torcedor ligado na Rádio Futebol Interior. Primeiro destaque era Macaca, Ponte Preta, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte Preta tá escalada, Ponte Preta tá pronta, Ponte Preta tá definida, como eu já vinha anunciando há bastante tempo. Kaique França é a novidade no gol da Macaca. Ele vem para ser titular do time da Ponte Preta. Equipes escaladas, equipes prontas, equipes definidas. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Rapidinho aqui, ponte de Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur, Leonardo, Wesley, Amaral e Matheus Anjos, Fecim e Danilo Gomes. Esse é o time da Macaca para jogar daqui a pouco contra o time do Grêmio. E anota aí, torcedor, o Wesley, que é o capitão da Ponte Preta. A bola vai rolar, o jogo marcado para as 4h30 da tarde. Agora o destaque do adversário da Ponte, o destaque do Grêmio, Grêmio do técnico Roger Machado. Campeão Grêmio, o Grêmio, campeão gaúcho, o Grêmio que também tá escalado, hein? Breno no gol, Rodrigues, Jeromel, capitão do time, Bruno Alves e Diego Barbosa, Vila Sante, Lucas Silva e Bitelo, Campaz, Elias e Ferreira. Aliás, time que começou o jogo na final contra o Ipiranga. Desfalque é o Diego Souza, recuperando de uma contusão, não viajou para Campinas. Bom, as equipes estão escaladas, as equipes estão prontas, definidas, e o Frank Francisco agora vai pegar o microfone e vai trazer a sua primeira participação na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Vou pegar carona com você, Frank. Frank Francisco. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Grande abraço. Boa tarde. Expectativa, Frank. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nação pontepretana.
Expectativa boa, Carlão. Campeonato novo, vamos encarar com otimismo. Apesar das coisas não estarem aparentemente bem, normalmente nem sempre tudo que está bem dá certo e nem tudo que não está bem dá errado. Então vamos partir desse pressuposto. Temos novidade aqui na escalação, né, Carlos, que você comentou. Esse time aqui joga sem centroavante, né, Carlos? O Fecinho e o Danilo vão se movimentar aqui, porque o Danilo não é centroavante. Nem o Fecinho. Fecinho também não. Time bastante retrancado, inclusive, né? Tá bem fechadinho aqui, Amaral, menino da base. O Amaral ele é cabeça de área, né? O Felipe Amaral. Carlos, para início de campeonato, uma partida contra o Grêmio, que é um time forte, campeão gaúcho. Não dava para esperar nada diferente com os percalços que nós tivemos. Acredito aqui que nós vamos ter uma boa partida. E pensamento positivo, torcedor ponte pretano. Vamos sair com a vitória hoje, Carlão? Vamos sim. Se Deus quiser, vamos focar aqui numa vitória da Ponte Preta hoje contra o time do Grêmio. Muito bem, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 4h30 da tarde. Os canais Futebol Interior, daqui a pouco a gente faz o primeiro contato lá no estádio Moisés Lucarelli com o Anderson Grigoletto, que vem trazendo as impressões lá do estádio Moisés Lucarelli. Já o Grigo vai participar com a gente, lembrando que estamos de volta, né? O pessoal agora liberada a imprensa no estádio, né? Para participação no estádio pós-Covid, e o Anderson Grigoletto está lá representando os canais Futebol Interior. 3 da tarde, mais 51 minutos. Daqui a pouco a bola vai rolar. O jogo está marcado para as 4h30 da tarde e você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Arthur Eugênio Matias, que daqui a pouco vai falar aqui nos canais Futebol Interior. Vamos para o intervalo, 3h51. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, aqui nos canais Futebol Interior, conosco, Portal Araraquara News, daqui a pouco entra conosco também a Rádio Futebol na Canela 2, no comando do Thiago Lopes de Faria. A bola vai rolar, o jogo está marcado para as 4h30 da tarde, tem Ponte Preta e Grêmio. Grêmio e Ponte, você vai conferir todas as emoções aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Bom, 3 da tarde, mais 55 minutos. Deixa eu chamar o nosso repórter, que hoje está no estádio Moisés Lucarelli. Penso que hoje lá no Majestoso, o nosso repórter, o Anderson Grigoletto. Ele vai ser o nosso infiltrado lá no estádio Moisés Lucarelli. Vai trazer todas as informações pra gente, direto lá do Majestoso. Deixa eu chamar o Grigo aqui. Solta a vinheta do Grigo aí, por favor. Anderson Grigoletto! E aí, Grigo, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo à jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, direto aí do Majestoso. Grande abraço pra você. Eu já dei os destaques aqui de Ponte e também do time do Grêmio. Então, a sua expectativa pra esse jogo, Ponte Preta e Grêmio, e o que você vê aí das cabines do estádio Moisés Lucarelli nessa tarde, hein, Grigo? Grande abraço pra você mais uma vez, boa tarde. Tá liberado aí pra ele? A gente não tá ouvindo o Grigo. Tá bom, vamos tentar aqui, vamos seguir tentando fazer contato então com o Grigo. Daqui a pouco a gente entra em contato mais uma vez com o Anderson Grigoletto. 3 da tarde, mais 57 minutos. 3h57. Daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde, a bola rola. Bom, deixa eu seguir aqui então, porque senão não consigo fechar nossa pauta, né? Deixa eu trazer então o Arthur Eugênio. O Arthur Eugênio vai chegar com curiosidades do futebol dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vai falar de um personagem importante. Vai falar hoje do Nenê. Arthur Eugênio Matias. É com você, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador importante em termos de Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2022, das 20 equipes que estão disputando esta competição, este atacante, que eu vou contar a história daqui a pouco, no Futebol Interior, jogou em 6 equipes. 30% dos times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Começou no Guarani, passou pelo Grêmio, jogou no Londrina, esteve no Vasco da Gama, uma rápida passagem pela Ponte Preta e campeão no Bahia. Eu fiz uma pesquisa usando vários livros de minha biblioteca. Usei este livro, Almanaque do São José, do saudoso Alberto Simões. Neste almanaque, que daqui a pouco eu conto para você a história do Nenê, no São José, nós temos o lendário ataque, talvez um dos ataques mais famosos do interior de São Paulo, Edinho, Tião Marino e Nenê. Eu pesquisei também aqui no almanaque do Vasco da Gama. Em 1979, Nenê teve uma rápida e discreta passagem pelo Vasco da Gama. Eu, particularmente, lembro de Nenê iniciando a carreira no Guarani. Em 1972,
o Guarani ganhou de 1-0 do Corinthians. O Guarani não vinha bem naquele Campeonato Paulista. 5, 6 partidas sem marcar nenhum gol. O Guarani ganhou do Corinthians 1-0. Gol de Nenê! 1-0. O goleiro era Sidney Poli, o goleiro do Corinthians. E naquela ocasião, o grande astro do Corinthians era Rivelino. E eu fui ao Brinco de Ouro para ver Rivelino e vi o gol de Nenê com a camisa 11 do Guarani. Aqui no Futebol Interior, eu vou contar para você a carreira deste ponta esquerda que jogou em várias e importantes equipes do futebol brasileiro. Ederson José Martins, o Nenê, nasceu em Botucatu no dia 9 de outubro de 1952. Nenê teve uma passagem nas categorias de base do Santos, do 15 de Piracicaba, mas firmou-se mesmo a partir de 1970, quando chegou ao Guarani. Em 1971, Nenê teve um momento muito bom. Chegou até mesmo à seleção brasileira juvenil, mas no Guarani nunca conquistou a camisa 11 de forma absoluta. No início, o titular era Cravete, depois veio o gaúcho Leone e com a chegada de Mingo, contratado à Portuguesa Santista, Nenê acabou ficando em segundo plano e foi negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto. No Botafogo, ele foi muito bem e participou de ótimas equipes do Botafogo. Você vê inicialmente uma foto interessante, foto de Nenê com o seu pai. O seu pai era Ganchuma, que jogou no Palmeiras, fez muito sucesso no 15 de Piracicaba. Nesta foto, em Botucatu, o segundo agachado é o Ganchuma, pai do Nenê. E o Nenê é o penúltimo da foto. Nenê no Botafogo de Ribeirão Preto fazendo sucesso a partir do segundo semestre de 1972. Nesta foto, Nenê é o último agachado. Jogadores conhecidos do Botafogo nesta foto. O primeiro é Geraldão, campeão do Corinthians. Nenê também jogou com Sócrates, com outros craques em Ribeirão Preto. Foi muito bem no Botafogo, chamou a atenção do Grêmio e foi contratado pelo Grêmio. Você vê Nenê no Grêmio em 1975, sempre o último agachado. No Grêmio, Nenê jogou 69 partidas e fez 6 gols. Olha outra foto de Nenê no Grêmio. Nesta foto, o goleiro é Gasperim, o segundo em pé, o zagueiro uruguaio Anchieta. Nenê no Grêmio, do Grêmio para o Atlético Paranaense. Ele ficou 2 temporadas no Atlético Paranaense, fazendo um relativo sucesso. Nesta imagem, o goleiro é Altevir. O Nenê é justamente o último agachado. Do Atlético Paranaense, ele foi para o Londrina e participou de uma das maiores formações do Londrina de todos os tempos. O Londrina, que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro em 1977. Olha o pôster da revista Placar. Nenê, o último agachado. O goleiro é Paulo Rogério, revelado pelo Corinthians. Nós temos no ataque os agachados: Xaxá, Carlos Alberto Garcia, Brandão, Ademar e Nenê. Nenê, no Londrina, ótima campanha entre 77 e início de 79, quando ele acabou sendo negociado com o Vasco da Gama. Mas no Vasco da Gama, Nenê foi pouco aproveitado. Fez partidas apenas entrando no decorrer dos jogos e acabou sendo negociado com o São José. Quando parecia que seria um início de final de carreira, Nenê destacou-se no São José. Inicialmente, jogando a divisão intermediária em 1979. Mas em 1980, imortalizou-se no São José.
no famoso ataque, Edinho, Tião Marino e Nenê. Olha, Tião Marino comemorando o gol. Nenê cruzando, Tião Marino marcando. Mais de 250 jogos com a camisa do São José. Olha que foto lendária. O torcedor do São José vai adorar esta foto. O São José, campeão paulista da divisão intermediária em 1980. O ataque, os agachados, Edinho, Tata, Tião Marino, esquerdinha, que era da Portuguesa, e Nenê, o ponta esquerda. Pôster da revista Placar, São José Esporte Clube, campeão da segunda divisão paulista, 1980, divisão intermediária. Depois do São José, Nenê foi para o Operário, foi junto com o Edinho no Operário e foi campeão no Mato Grosso do Sul em 1983. Antes disso, ele teve uma passagem muito rápida na Ponte Preta. Não chegou a ser titular, mas o Edinho, que veio com ele, foi titular da camisa 7 Ponte Pretana. Em 1984, Nenê esteve na Portuguesa. Foi razoavelmente bem no Canindé e logo em seguida foi para a Ferroviária. Da Ferroviária para o Bahia. No Bahia, campeão baiano em 1986. Olha o Bahia, campeão baiano em 1986, com o Nenê em sua formação. Nenê é o penúltimo agachado. Ao lado dele, o último é o goleiro Ronaldo. E antes do Nenê tem o Leandro, e antes do Leandro, o Bobô. Nenê jogou com o Bobô no Bahia. Depois esteve no Juventus, uma das últimas equipes que Nenê atuou. Nesta foto, Nenê, sempre o último agachado no Juventus em 1987. Passou pelo Comercial de Campo Grande em 1988, no Marília também em 1988, mais uma contusão que ele teve justamente com a camisa do Juventus. Nessa foto, olha o Juninho Fonseca, meu amigo Juninho Fonseca, o segundo em pé. Uma contusão no Juventus acabou abreviando a carreira de Nenê, que ainda teria condição de jogar profissionalmente mais 2, 3 temporadas e acabou encerrando a sua carreira em 1990. Essa ninguém sabe, jogando a terceira divisão paulista na São Manuelense de São Manuel. Mas na história de Nenê, grandes equipes, jogando em equipes de expressão, Guarani, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, Ponte Preta, no melhor Londrina, no melhor São José. Contando aqui para você, no futebol interior, a carreira deste brilhante ponta esquerda, que hoje vive de forma tranquila, sossegada, na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo. Aqui no futebol interior, você acompanhou a carreira de Nenê. Cada foto maravilhosa, cada imagem marcante. Você vê aí Nenê, com 70 anos. Nenê fez muito sucesso, jogando nesse interiorzão de São Paulo, um jogador lembrado principalmente no Vale do Paraíba, onde talvez seja um dos maiores ídolos do São José. Aqui no futebol interior, se você quer saber de algum jogador, que eu fale de alguma equipe, de algum confronto, fale nos canais do futebol interior. Eu conto a história para você. Se não é notícia de futebol e não está no futebol interior, é fake news, sempre aqui no futebol interior. 4 da tarde, mais 8 minutos, tá aí Arthur Eugênio contando a história do Nenê. Lembrando que já tem bola rolando, hein, pelo Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro, vou falar muito isso, viu? Acostumado, né? Campeonato Brasileiro da Série B, Chapecoense e Ituano. Estamos com 7 minutos do primeiro tempo. Eu não vou criticar o cronômetro do Sport TV, não. Não vou fazer o que a maioria já fez. Será que os caras não viram que ninguém gostou desse negócio, né?
Mas tudo bem, não vou criticar não. Chape e Ituano 0-0, olha lá, 7 minutos do primeiro tempo. Gilson Kleina na Chapecoense, Mazola Júnior no Ituano. 2 ex-Ponte. E o Gilson Kleina fazendo o seu trabalho por lá. Lembrando que ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, transmitimos a vitória do Brusque 1-0 para cima do Guarani. O Cruzeiro perdeu para o Bahia fora de casa pelo placar de 2-2. Vila Nova e Vasco da Gama empataram em 1-1. Você achou alguma surpresa nesses jogos aí? Alguém te surpreendeu nesses jogos, Frank, ou foram resultados normais para você? Carlos, na verdade a Série B vai ser muito complicada, né? Mas assim, o que me surpreendeu, por exemplo, foi o empate do Vasco. Eu não acreditava que o Vasco fosse empatar. E o jogo do Bahia também, né, Carlos? O Bahia parece que... o Bahia jogou muito melhor que o Cruzeiro, né? Eu entendo que o Bahia... assim, claro que só tá começando, né, o campeonato, né? Mas eu entendo que Grêmio e Bahia vão... 2 vagas... vão ficar para essas equipes aí. E aí o pessoal vai brigar lá. Não acho que o Cruzeiro entra como favorito, não. Acho que o Cruzeiro vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado. O Cruzeiro vai brigar aí pau a pau com outros times. E o Vasco também. Não vejo o Vasco um time tão preparado. Muita gente dizendo, não, as 4 vagas estão aí definidas. Grêmio, Bahia, Vasco e Cruzeiro. Eu não entendo assim, não. Não entendo desse jeito, não. E nem o Sport. O que eu vi do Sport... O Sport foi eliminado esses dias da semifinal do campeonato... Não está na semifinal do campeonato em Pernambuco. Foi eliminado, perdeu lá nos pênaltis. O que eu vi do Sport também não gostei. Então, eu entendo que 2 vagas, né, a gente pode dar como certas. É claro que tudo no começo do campeonato. Mas as outras 2 aí pra um monte de gente na briga, viu, Frank? O campeonato tá muito no início, né, Carlos? Mas assim, o Bahia realmente parece estar com um bom time. Mas é começo de campeonato, Carlos, ainda dá pra ter uma recuperação. Muita gente tá arrumando o carro aí, com o carro andando. Mas eu tô contigo, esse time do Bahia me surpreendeu bastante. O Cruzeiro, Carlos, eu acompanhei alguns jogos, inclusive da final contra o Atlético. O Cruzeiro jogou um partidão, que era o Atlético Mineiro, né? Não deu pro Cruzeiro nesse sentido. Mas até gostei do time do Cruzeiro. É aquela história, Carlos. A teoria e a prática vão uma diferença enorme, né? É o que a gente fala até da macaquinha. Quem sabe, Carlos, com toda dificuldade, com muita luta, a gente encaixa esse time e vamos ter um bom campeonato. É isso. Mas estou contigo. O Bahia é forte candidato. Vamos pro intervalo aqui, a gente vai voltar daqui a pouquinho para trazer 2 convidados. O Hélio dos Anjos vai falar aqui nos canais de Futebol Interior e o Danilo Gomes, que está escalado, faz a sua estreia hoje. Ele que veio contratado junto ao São Paulo Futebol Clube. Intervalo aqui na abertura de jornada esportiva dos canais de Futebol Interior. Voltamos já. Canais de Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vigas. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. Carlos Costa. 4 da tarde, 14 minutos. No ar, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para Betchamps, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Arte Center, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Bom, são 4 da tarde mais 15 minutos. O técnico Hélio dos Anjos falou em entrevista coletiva ontem, antes do último treinamento da Ponte Preta. E, inclusive, com o Hélio dos Anjos, você vai saber de 3 jogadores, a situação de 3 jogadores do time da Ponte. Marco Júnior, Fábio Sanches e Guilherme Santos. Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, fala nos canais Futebol Interior. Vamos trazer o Hélio dos Anjos para bater um papo conosco aqui nos canais Futebol Interior. Falou ontem em entrevista coletiva. Fala, professor. Escorçato, Rádio Futebol Interior. Hélio, você pretende contar com Fábio Sanches, Marco Júnior e Guilherme Santos para a sequência da temporada? Olha, o Fábio eu conheço muito bem. O Fábio é um jogador que eu aposto muito, mas ele não é uma aposta. Né? Ele é um profissional já com muita experiência que pode nos ajudar bastante. Infelizmente teve um pequeno problema no tendão de joelho, tá em tratamento, mas vai fazer parte sim dos nossos planos. O Marco Júnior, mesmo sendo muito já antigo aqui dentro do clube, mas ele está em observação por mim. E ele sabe disso. Quando eu externo uma situação dessa, é importante frisar que é um jovem, é importante frisar que é um menino, que a gente tem que ter paciência, carinho, mas tem que cobrar muito. Essa cobrança é de acordo com o comportamento. Realmente, eu não conto o Guilherme Santos. Você viu aí, né, Frank? Em rápidas palavras, né? Eu perguntei de 3 jogadores, Marco Júnior, Fábio Sanches e o Guilherme Santos. O Guilherme Santos, inclusive, a Ponte Preta mandou um press kit para a imprensa. O Guilherme Santos não está nem entre os jogadores do elenco. Né, com o Hélio dos Anjos, ele realmente não vai jogar. Foi aquele caso em 2012, inclusive um jogo contra o próprio Grêmio, Série A, Campeonato Brasileiro. O Figueirense perdeu por 4-0 no Olímpico, no intervalo do jogo. Eles tiveram uma discussão, os dois. De lá pra cá, não se falam mais, não sentam à mesma mesa. O Fábio Sanches contundido e o Moisés e o Marco Júnior, por incrível que pareça, tá em testes com ele. Carlos, o Guilherme não era surpresa. O Guilherme já era a carta marcada. Agora, não sei, Carlos, alguns jogadores aí eu acho que não fiquem. O Fábio Sanches mesmo, pra mim, não tá bem, não vem bem, né? E agora essa história de contusão de novo, estranho. E estranhei também a presença de alguns jogadores aqui no banco da Ponte. Mas, de repente, para poder ter a primeira partida aqui, Carlos, esse pessoal esteja, né? A gente pode ser surpreendido aí durante a semana com contratações e alguns jogadores podem estar sendo desligados aí, né? Talvez hoje para compor o banco. Por exemplo, o Moisés Ribeiro, eu não entendo estar no banco da Ponte hoje. Mas, Carlos, tem coisas que a gente nunca vai entender. A Ponte não tem volante, né? A Ponte não tem volante. É isso, né? Então, como a Ponte não tem volante, estamos com o áudio do Grigo. Não sei se o Grigo me ouve. Se estiver ouvindo, dá um oi aí, viu, Grigo? Se estiver ouvindo aqui a transmissão, dá um oi aqui. Fala um oi pra gente, senão eu vou tocar
Vou seguir daqui. Não, o Grigo não me ouve, né? Tá certo então, produção. Vamos deixar quieto isso aí. Vambora, vamos seguir aqui a nossa pauta, senão não vai ter jeito de fazer o jogo aqui. Quem falou também foi o Danilo Gomes, que é o centroavante, hoje é o atacante da Ponte Preta, aliás, junto com o Fecim, né? O Fecim que é meio campo, atacante, né? Tá escalado hoje, vai fazer a sua estreia no time da Macaca. O Danilo Gomes também falou em entrevista coletiva. Fala, Danilo. Danilo, qual a sua principal característica dentro de campo e que pode ajudar a Macaca na disputa da Série B? Sou um jogador muito veloz, gosto de jogar muito para frente, com o que todo mundo pede, né? Toda característica de time pede. Então, atuo pelas beiradas e gosto bastante da raça também. Voltar um pouquinho para marcar, dar aquele carrinho na beirada do campo, então chamar a torcida, trazer a torcida para mim, eu acredito que essa é uma das minhas características. Carlos Corsato, Rádio Futebol Interior. Danilo, como profissional jogando para o Brasil de Pelotas, Atlético Goianiense e Cuiabá, você marcou 5 gols e tem uma assistência para gol. Para o atacante, você entende que são bons esses números? Não, falta muito. Preciso melhorar bastante. Para isso que eu vim com foco total, com a preparação boa de cabeça, de mente mesmo, para que eu possa melhorar esses números aí. Para um atacante de beirada precisa muito mais. É isso, perguntei pro Danilo Gomes, né, 65 jogos na carreira como profissional, perguntei para ele 5 gols e 1 assistência, se eram bons números para atacante. Foi sincero, gostei da resposta dele, falou que precisa melhorar bastante. Carlos, é esse tipo de jogador jovem, Carlos, que eu costumo dizer que é uma aposta interessante. Vi algumas partidas dele, né, no Atlético Goianiense, até mesmo no São Paulo. Gosto do estilo de jogo. E, Carlos, quando o garoto fala assim, preciso melhorar, é sinal que tá com fome. Veio pro time certo na hora certa. Vamos ver o que vai dar. Bom, 4 da tarde, mais 21 minutos, 4h21. Vamos escalar as equipes. Ponte Preta e Grêmio, Grêmio e Ponte. Equipes escaladas, equipes definidas. Você vai conferir agora aqui nos canais Futebol Interior. Em 30 segundos, para Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Vamos lá, equipes escaladas, equipes definidas. Pedir aqui pro torcedor perdão, né? Porque algumas coisas saem, alguns problemas técnicos, mas vamos lá, vai sair o jogo hoje. Quem avisa, amigo né? 4 da tarde, 22 minutos. Ponte Preta escalada, pronta, definida para encarar o time do Grêmio ou Imortal. Macaca de Kaique França. Novidade do técnico Hélio dos Anjos, goleiro camisa número 1. Bernardo faz a sua estreia, veio da Ferroviária, ala pela direita 13. Thiago Oliveira é o zagueiro, camisa número 3. Menino da base, titular já do time da Ponte. Fabrício, quarto zagueiro, camisa número 4, mantido no time, titular do técnico Hélio dos Anjos. E Arthur, de volta, Macaca, jogou em 2017, foi vice-campeão paulista. Tá de volta, veio do Goiás, camisa número 15. Meio campo da Ponte tem Felipe Amaral, menino da base, hein? 19 anos, veste a 19. O Wesley é o capitão do time, tem a 8. Leonaldi tem a 5. Matheus Anjos, anote aí, torcedor, é o 55. Matheus Anjos, 55. O ataque da Ponte tem Fecim 20. Danilo Gomes faz a sua estreia com a camisa da Macaca. Número 9, repeteco da Macaca. Kaique França pro gol 12. Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur 13, 3, 4, 15. Felipe Amaral. Wesley
Leonaldi e Matheus Anjos, 19, 8, 5 e 55. Fecim e Danilo Gomes, 29. No banco, à disposição do técnico Hélio dos Anjos, Igor Vinhas. Mas você voltou pro banco, Igor? Meu Deus. Moisés Ribeiro, Ramires, contratado junto ao Red Bull. Atacante, Pedrinho, Nicolas, contratado junto ao Internacional de Porto Alegre, também no banco. Marco Júnior, Igor Formiga, Gabriel, jogador que veio junto ao Curitiba, tem 21 anos. Jean Carlos, lateral esquerdo. Vitor Luiz, também lateral esquerdo, estava no São Bernardo. E Chaporã, jogador que veio do Atlético Mineiro. E o zagueiro Douglas Mendes. Equipes escaladas, prontas e definidas. O time da Macaca. Agora o adversário da Ponte, o Grêmio. Como vem o Imortal? Futebol interior. Bora lá, o Grêmio do técnico Roger Machado. Vem a campo com Breno, goleiro número 1. Rodrigues, ala pela direita, 26. Jeromel. O pessoal lá em Porto Alegre chama de Jeromito, capitão do time 3. Bruno Alves, aquele mesmo, era do São Paulo. Quarto zagueiro, número 4, 34. Diogo Barbosa, lembra dele? Jogava no Palmeiras, meia dúzia. O meio campo tem Vila Sante, camisa número 27, primeiro volante. Lucas Silva, começou no Cruzeiro, jogou até no Real Madrid, meu querido. Camisa número 16. E o Bitelo, 39. Campas tem a 7. Elias Manuel é o camisa número 18, o centroavante. E o Ferreira, olho nele, hein? É o 10, craque do time, veste a número 10. Repeteca do Imortal. Breno, goleiro número 1. Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, 26, 3, 34, meia dúzia. Vila Sante, Lucas Silva e Bitelo, 27, 16 e 39. Campas, Elias Manuel e Ferreira, 7, 18 e 10. No banco, Gabriel é o goleiro reserva. Rodrigo, Natan, Thiago Rosa, Thiago Santos, ex-Palmeiras, Sarará, Henrique, Benítez. Meu Deus, o Benítez está no banco. Gabriel Silva, Janderson, Biel e Ricardinho. Os jogadores à disposição do técnico Roger Machado no banco de reservas. Agora a arbitragem, né? Arbitragem. Vamos lá, a arbitragem do jogo. O árbitro é o senhor Paulo Roberto Alves Júnior. Ele é árbitro da Federação Paranaense. Nasceu no dia 3 de julho de 1983. Tem 39 anos. Auxiliado pelo Ivan Carlos Baum, 49 anos. Ele é empresário, nasceu no dia 4/12 de 1972. Rapaz, ele é do signo de Sagitário. Que coisa, hein? O auxiliar número 2, Victor Hugo Imazu dos Santos, 35 anos, 11/7 de 1986. O quarto árbitro, José Guilherme Almeida de Souza, ele é de São Paulo, tem 36 anos. E o VAR vai ficar por conta do Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro, árbitro de 42 anos. Muito bem, tá tudo definido, equipes escaladas, equipes definidas no estádio Moisés Lucarelli, a bola vai rolar. E aí, o Francisco, a sua expectativa? As equipes já estão aí no papel, as equipes já estão escaladas, definidas. Agora é contigo, Frank, o que você conta deste jogo entre Ponte Preta e Grêmio, a sua expectativa? Vamos lá. Um jogo que tende a ser bem brigado, Carlos, bem disputado, né? A Ponte entra aí nitidamente cautelosa. Isso não significa que seja defensiva, né? A gente sempre fala no futebol, um time cauteloso não necessariamente seja defensivo. A gente precisa ver como que o Hélio vai administrar essa questão do ataque da Ponte. Minha opinião, gosto de um ataque de mobilidade em que pese um centroavante sempre ser legal. Mas futebol moderno hoje, se tiver movimentação e jogadores ocupando espaço, também pode fluir numa boa, Carlos. A equipe do Grêmio a gente já sabe o que esperar, né? É o tipo de futebol gaúcho, brigador, o último campeão gaúcho, e vai vir para complicar a nossa vida aqui, Carlos. Mas, particularmente, torcedor pontepretano, acredito
numa vitória da nossa macaquinha hoje. Não será fácil, mas acredito na vitória da macaquinha, Carlos. Ponte Preta é escalada, Ponte Preta definida, Grêmio também, a bola vai rolar já já. Enquanto a gente procura aqui, bom, a gente ouve, né? Estamos ouvindo o Anderson Grigoletto. Carlão. Deixa eu ver se o Grigo me ouve. Fala, Grigo, e aí, beleza? Carlos, não escuta? Tamo na escuta. E você, me ouve? Grande, Carlos, ótima tarde. Opa, agora eu ouço sim, Carlos. Beleza. E aí, expectativa aí, como é que tá a situação de momento no estádio Moisés do Carelli? Então, Carlos Corsado, a torcida da Ponte Preta tá aqui em um número, vamos dizer, de razoável para baixo. Agora eu tô vendo aqui uma grande participação, né, uma presença do torcedor gremista, viu, Carlos? Testado um minuto de silêncio nesse momento, a bola vai rolar e vai ser com você, né, Carlos Corsato? Beleza, tá aí o Anderson Grigoletto conosco na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Se eu conseguir achar também o jogo aqui, né, porque, vamos lá, é tanta coisa que a gente fez, não adianta, né, o rádio ao vivo tem isso, né, aqui, ó, pronto, achei, rapaz, hoje não foi fácil, a bola vai rolar, peço até perdão aí pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador, porque hoje não foi fácil, mas tá tudo bem. O Anderson tá lá no estádio Moisés do Carelli, daqui a pouco ele vai falar a expectativa de público no estádio. Vou pedir pro Anderson deixar o microfone dele aberto, pode deixar aberto que eu quero o som do estádio lá. Quero o som do estádio, pode deixar aberto aí o seu microfone, viu, Grigo? Pra gente ter aí o som do estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar, posse de bola no primeiro tempo do time da Macaca. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela pra trazer todas as emoções pra você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta de branco, faixa preta no peito. Essa camisa é linda, toda de branco, o time da Macaca. O Grêmio calção, meias pretas e a camisa tricolor azul, branca, preta na vertical. Vem trabalhando bola o time da Ponte lá pelo setor de ponta esquerda. Arthur trabalha a bola, vira o jogo, volta um pouco mais atrás. Ele toca a bola pro Felipe Amaral. Felipe Amaral pro Arthur. Já trabalhou bola na ponta esquerda. Vem o time da Ponte, vem na marcação ali pra cima dele. O jogador da equipe do Grêmio joga a bola pra lateral. Era o Leonardo que tava por ali. Joga a bola pra lateral, pra equipe da Ponte fazer a cobrança na pela esquerda. Lateral cobrado pelo Arthur. Uma das novidades desse time da Ponte. Toca a bola ali pro Amaral. Amaral volta um pouco mais atrás. Toca a bola pro Wesley. O Wesley vem jogando bola aqui pra equipe da Macaca. Trabalha a bola pela ponta direita. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Bernardo. Bernardo volta aqui um pouco mais atrás, ele trabalha essa bola ali na ponta direita, volta a bola para Fabrício, Fabrício voltou, trabalhou essa bola aqui na ponta esquerda, ele vira o jogo, trabalha na ponta direita, bola aqui pro Bernardo, Bernardo volta a bola na ponta, trabalha a bola pro time da Macaca, trabalhou para Matheus Anjos, vem Matheus Anjos, pede bola ali, o Danilo Gomes está na ponta direita, sai do gol, goleirão Breno. Primeira participação do Breno no jogo. Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Macaca escalada, definido com Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício, Arthur, Wesley, Leonardo, Amaral, Fecim, Matheus Anjos e Danilo Gomes. Este é o time da Ponte. O Grêmio de Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves, Diego Barbosa, Vila Sante, Lucas Silva, Bitelo, Campas, Elias, Manuel e Ferreira. Trabalha a bola o time do Grêmio, bola ali com o Jeromel. Jeromel volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui pro Bruno Alves. Bruno Alves na ponta esquerda pro Ferreirinha. Escorregou o Bernardo. Ferreirinha vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Arthur tirou a bola, voltou pro Ferreira, vai fazer, bateu pro gol. Pra fora! A bola passa, vai embora. Quem bateu foi o Lucas Silva, o volante chegou chegando. O árbitro tá pegando escanteio para a equipe do Grêmio. Que perigo, hein, Grigo? Quase que o Grêmio chega num lance que o Arthur rebateu pro centro da grande área, o Lucas Silva sozinho e emendou a bola para fora, houve o desvio, escanteio para a equipe do Grêmio. Escanteio para o Grêmio fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda, vem Campas, primeiro escanteio no jogo, Paulo Roberto Alves Júnior conversa lá com a zaga na Ponte, quase o primeiro gol do jogo, quase o gol do Grêmio, pra bola Campas, levantou, tocou na boca do gol, Kaique tirou, a bola voltou, trabalhou, sobrou pro Diogo Barbosa, vai queimada ali, bateu forte pro gol, Ana saiu. Linha de fundo.
fundo, tiro de volta pro time da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Grêmio vem de novo, trabalha a bola com Campaz na ponta esquerda, entrou na grande área, foi pro chão, pênalti. O árbitro tá dizendo que ele se jogou. O árbitro tá dizendo que ele se jogou. A primeira impressão era de pênalti, né? Tem VAR no campeonato, né? Vamos aguardar, mas a bola ainda não saiu. O Grêmio vem, bola com Campaz, trabalha a bola aqui um pouco mais atrás para Vila Sante. Vila Sante volta, essa bola aqui pro Elias Manuel. Elias Manuel na ponta, volta a bola ali pro Amaral. Amaral joga essa bola, a bola sai para lateral. É lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Vamos ver, o pessoal tá olhando ali, o VAR tá chamando. O Ferreirinha vai lá, conversa com o árbitro do jogo. Pênalti. Foi pênalti. Só pegou no cara, não pegou no jogador, na minha opinião. Tá mandando seguir. O que você achou aí do lance, ô Francisco? Ô Carlos, eu achei um lance confuso. Eu gostaria, confesso, de ver essa jogada novamente, mas eu tô contigo também. Tive a sensação do Thiago ter pego o pé dele, né? Mas o ângulo aí não nos favoreceu, foi confuso. Aí do estádio, qual a sua impressão, Grigô? Daqui a pouco o Grigo vem, bola para a equipe da Ponte, trabalha a bola, Danilo Gomes foi pro chão, falta. Falta, chegou o Diogo Barbosa cometendo falta, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança na ponta direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Falta perigosa pra Ponte aí, hein, Anderson Grigoleto. Vem bola na área do time do Grêmio. Vem bola na área da equipe do Grêmio. Ali o Matheus Anjos, que provavelmente ele vai fazer a cobrança. Tá ali também o Bernardo, 2 homens da barreira. Vem bola na área do Grêmio, quem sabe o primeiro da Ponte. Bola na área do time do Grêmio. Pra bola, tá lá também o Fecim. Fecim tá próximo da bola. Vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe da Macaca na marca de 5 minutos passados desse primeiro tempo. 0-0, Ponte Preta, Grêmio, Grêmio, Ponte. Conosco, Canais Futebol Interior. Vem bola, levantamento, Matheus Anjos chega a zaga, tira a bola, voltou. Felipe Amaral vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga. Aí a bola vai voltar aqui na ponta esquerda para Ferreirinha, chega o Matheus Anjos, tira, joga a bola para lateral. Conosco, Canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, conosco também o portal Araraquara News e também conosco a Rádio Futebol na Canela 2. Rádio Futebol na Canela 2 conosco com o comando do Thiago Lopes de Farias. 2 jogadores caídos, o Breno, goleiro, e o Fabrício, zagueiro da Ponte. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Rapaz, uma confusão ali agora. O Fabrício com o goleiro do Grêmio. E o pessoal do Grêmio tá dizendo que o Fabrício chutou o goleiro do Grêmio, que levantou a camisa ali agora. E tem a marca, né? Carimbou, tatuou. Tá tatuado a marca do pé do Fabrício no peito do goleiro do Grêmio, que continua caído. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Ele foi com o pé alto, né? Foi com o pé alto ali pra cima do goleiro do Grêmio. E pegou realmente, hein? Pegou, o jogo tá parado. O jogo tá parado, pegou, mas é aquilo, né? Era uma disputa de bola, né? Não dá pra dizer que o Fabrício foi maldoso. Foi uma fatalidade, penso eu. Também não... Fica difícil dizer, né, Carlos? A jogada foi intencional. Mas a disputa ali foi clara pela bola, né? E eu acredito que quando o Fabrício leva a perna, nem ele imaginava o goleiro em cima dele ali. É acidente de trabalho. Pois é. Acidente de trabalho. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ouvinte segue participando, mandando mensagem pra gente. Vou aqui no Facebook, já aqui dos canais Futebol Interior, pra falar com você, viu, torcedor? Vou também aqui no YouTube, quero você participando, quero você mandando mensagem pra gente. O jogo continua parado. Bom, então vamos girar aqui. Tempo, tá na hora, atenção, torcedor do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. O tempo vai passando. Passa o tempo passa, 8 minutos passados, primeiro tempo. O placar do jogo é esse. 37 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. Na Rádio Futebol na Canela, nos canais Futebol Interior e também no placar, no portal Araraquara News. Série B, Campeonato Brasileiro, primeira rodada, majestoso, Ponte Grêmio. Tudo igual, 0-0. Sempre pra sempre de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O jogo tá um tempão parado, chegando a 9 minutos passados desse primeiro tempo. 0 pra Ponte, 0 também pro time do Grêmio. Lembrando, né, que ontem, placar ao vivo Futebol Interior, Série B, Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Ontem, Brusque 1, Guarani 0, Vasco e Vila Nova 1-1, Bahia 2, Cruzeiro 0. Chapecoense e Ituano vão jogando, placar 0-0. O jogo chegando a 40 minutos do primeiro tempo lá. Sport e Sampaio Correia às 18h30. Tombense e Operário às 9 da noite. Amanhã, 11 da manhã, tem Londrina e Náutico. Náutico e Londrina. Campeonato Brasileiro Série A. A bola rola para Fluminense e Santos, tudo igual. 0-0. Bola rolando já. 9 minutos. O jogo ficou aí quase 3 minutos parado para atendimento ali do Breno, goleiro do time do Grêmio. Trabalha a bola no time do Grêmio, bola com o Campas para Lucas Silva, chegou o Amaral ali cometendo falta. Amaral, garoto da base, o árbitro para marcar a falta, é falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança, falta cobrada, deu bobeira, Danilo Gomes ganhou para a Ponte, goleirão tá adiantado, vai queimar dali, bateu pro gol, para fora ela saiu. Passa, vai embora, linha de fundo. Tirou de volta pra Ponte. Que perigo, hein, Grigo? Deu bobeira, a defesa da equipe do Grêmio. O goleirão estava adiantado. Danilo Gomes tentou por cobertura. Ela saiu, linha de fundo. Quase o gol da Ponte. Exatamente, Carlos Corsato, na saída errada do time do Grêmio. A bola sobrou ali com o Danilo Gomes. Ele tentou fazer um golaço por cobertura por cima do goleiro Breno. Pegou muito embaixo da bola, a bola saiu sobre o gol do goleirão do Grêmio. Tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança. Continua 0-0. 0-0, majestoso Ponte, Grêmio, Ponte, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você segue participando, mandando mensagem pra gente. O Vandens tá com a gente. Escreveu, vamos Grêmio, tá torcendo pro Grêmio. Alcione Quevedo, também torcedora do Grêmio. Aqui em Morro de São Paulo, Bahia, torcendo pra Ponte. O Roberto Carlos, Morro de São Paulo, na Bahia. O Edilson Silvia. Boa tarde, Corsato. Boa tarde, Edilson. Vanderlei Aline Rocha. Fala, Vanderlei, grande abraço pra você. Vai ser 3-1 Grêmio? Não, Vanderlei, espero que você esteja errado. Trabalha a bola o time do Grêmio, bola com Bruno Alves. Bruno Alves na ponta esquerda, toca a bola para Ferreirinha. Ferreirinha, bom jogador da equipe do Grêmio. Tenta fazer o passe ali pro Campas. Passe muito forte, a bola passa, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pro time da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Bola pro time da Macaca na ponta esquerda, Arthur, toca a bola ali pra Leonaldi. Leonaldi volta essa bola ali pro Fecinho, aberto pela ponta esquerda, toca a bola pra Amaral. Amaral tem 2 jogadores na marcação pra cima dele. Ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola pra Arthur. Arthur tenta fazer o passe aqui, toca a bola pra Matheus Anjos. Vem o camisa número 55 da Macaca, ganha essa bola pra equipe da Ponte. Jeromel vem na marcação pra cima dele. O Anjos tá lá na ponta esquerda, passa o pé em cima da bola. Fecinho passou, pediu, ele toca. Lembrando que hoje a Ponte não tem o Luca, hein? Vetado pelo departamento médico. Pedro Júnior também, vetado pelo departamento médico. Ribamar
Ribamar não vai jogar mais o campeonato, não joga o campeonato. O Ribamar que teve uma contusão no tendão, não joga o campeonato, vai ficar 6 meses fora. E tem também o Fábio Sanches no departamento médico, desfalques, o time da Ponte. Amaral, volta essa bola aqui pra Ponte, trabalha a bola para Wesley, vem o experiente Wesley, capitão do time da Macaca, toca a bola para Bernardo, contratado junto à Ferroviária, uma das caras novas do time da Ponte, que foi rebaixado no Campeonato Paulista, tenta tocar a bola para Danilo Gomes, perdeu, recuperação de bola pro Grêmio aqui na ponta esquerda, é pro Diogo Barbosa, toca a bola pro Elias Manuel, sai do gol, Kaique França sai do gol para fazer a defesa. O goleirão do time do Grêmio, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Kaique França, claro, né? Jogador do time da Macaca. Tem jogador da Ponte caído. É o Danilo Gomes que tá ali. Dá tempo do comentarista falar. Frank Francisco, 13 minutos. Primeiro tempo, Ponte, Grêmio, tudo igual, 0-0. Fala do jogo aí, Frank. Carlos, como previ, um jogo pegado, né? Até aqui nós estamos com 13 minutos. A Ponte está tentando se encontrar, achar o Grêmio aqui na marcação. O Grêmio está tentando também entender o ritmo da partida. O jogo tá pegado, Carlão. Não tivemos assim nenhuma oportunidade de dizer, a não ser essa bonita aí do nosso atacante aqui, o Danilo Gomes, que se faz, é um golaço, né? Mas vamos ver. Por enquanto eu tô gostando, Carlão. Ponte, Grêmio, Ponte, tudo igual, tá 0-0. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Comigo, Frank Francisco, no estádio Moisés Lucarelli, Anderson Grigoletto, para trazer todas as emoções. Ô Anderson, traz pra gente aí, Grigo, panorama de público. Você falou aí do torcedor do Grêmio, né? A expectativa é de pelo menos 1.500 pessoas, 1.500 torcedores do Grêmio hoje no Majestoso. E a torcida da Ponte? Corsato, do Grêmio, mais ou menos isso mesmo, umas 1.500 pessoas ali, torcedores do tricolor gaúcho, torcedor da Ponte Preta, por volta daqueles, mesmo, vou falar, aqueles 2.500, 3.000 torcedores, Carlos Corsato. Vem time do Grêmio, bola aqui pela ponta esquerda, trabalha o Grêmio, bola ali com o Bitelo, Bitelo tenta tocar na ponta esquerda, era pro Gian, na marcação, chega a zaga da equipe da Ponte com o Bernardo, tira, joga a bola para a lateral, e tá tendo uma DR agora ali, do Hélio dos Anjos, com o Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro da partida de 39 anos. Paulão tá conversando, árbitro paranaense conversa ali com o Hélio dos Anjos. O jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você ligado também conosco aqui nos canais Futebol Interior, manda sua mensagem pra gente. Estou no YouTube, Futebol Interior. Estou no Facebook, Futebol Interior. Quero a sua participação com a gente. Vai deixando mensagem. Bola rolando. Chegamos a 15. Você ouviu o toque eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. 15 minutos passados deste primeiro tempo. 0 pra Ponte. 0 também pra equipe do Grêmio. Ponte Preta e Grêmio vão empatando o placar. É de 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai participando com a gente aqui, vai deixando a sua mensagem. O Adão Mesquita tá ligado com a gente aqui. Não tá respeitando aqui a Ponte Preta. Vamos, Grêmio, bater em morto, Série A2. Que chato você, hein, Adão? A Laura, bora, Macaca. O Robson Vitoriano, boa transmissão. Se seu time tá jogando com morto, tá morto também, né? Porque morto só pode jogar com morto, né? Não dá pra jogar com quem tá vivo. Ou dá, Frank Francisco? Não dá não, né? Não, impossível, né? A não ser que você consiga conversar, né? Tenha o dom de Chico Xavier, conversar com quem já morreu, né? Bem que o Chico também já tá lá no além. É lateral pra equipe do Grêmio fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Tem gente que consegue ser chato, né, velho? Deus do céu. E não precisa nem fazer força. Não faz força nenhuma. Vem o time do Grêmio, lateral cobrado, sobe Amaral, mete a cabeça na bola, tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Grêmio. Não, é lateral. Lateral para o Grêmio fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Lateral cobrado, bola aqui pro Elias. Elias volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele trabalha essa bola ali pelo meio. Volta a bola ali para Lucas Silva. Lucas Silva trabalha a bola pro Jeromel. Jeromel para Lucas Silva. Lucas Silva passa a linha que divide o gramado, no círculo que divide o gramado
lado, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, bola para Rodrigues. Rodrigues volta, essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola para Jeromel. Jeromel para Lucas Silva. Lucas Silva trabalha essa bola na ponta direita, voltou, trabalhou, bola para Rodrigues. Rodrigues na ponta, volta a bola um pouco mais atrás, trabalha a bola ali pro Bitelo. Bitelo volta a bola aqui pro Jeromel no campo de defesa, bola para o Bruno Alves, que é zagueiro, jogou pelo São Paulo. Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que era do Palmeiras, trabalha pela ponta esquerda, abre o jogo pro Ferreirinha. Ferreirinha pro Elias, vem na marcação ali o Thiago, dá um toque na bola, tira. Thiago Oliveira na direita, joga a bola, lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. É lateral para o time do Grêmio fazer a cobrança. Lateral aqui para o Grêmio, vem para fazer a cobrança o Diogo Barbosa, para fazer a cobrança para o Imortal, campeão gaúcho. Trabalha a bola aqui na ponta, chegou a zaga na ponte para tirar Danilo Gomes, hein? Dá um bico nessa bola, tira dali. A bola ganha altura, não ganha distância, sobrou para o time do Grêmio de novo. É para o Lucas Silva, vira o jogo, trabalha a bola para o Ferreirinha, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no Bernardo, voltou, trabalhou para o Ferreirinha, 18 passados, primeiro tempo tá 0-0. Ferreirinha vai para a linha de fundo, por baixo chega o Bernardo, se joga na bola, linha de fundo, é escanteio para a equipe do Grêmio, é o segundo escanteio no jogo Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Laura Saciloto tá ligada com a gente, Robson Vitoriano, Kleber Cruz, fala Kleber, Alex Henrique, Bona Ponte, pessoal no YouTube do Futebol Interior, vem para fazer a cobrança do segundo escanteio pro Grêmio. Campaz levantou o segundo pau, toque de cabeça, pra fora, vai embora. Linha de fundo, zagueirão Bruno Alves, rapaz, passou na cara do goleirão da Ponte, quase o primeiro gol do Grêmio, cabeçada no segundo escanteio, que perigo, hein, Grigoleto? Ele achou o Bruno Alves sozinho dentro da grande área ali praticamente, ele cabeceou por cima do gol do Kaique França, mais uma oportunidade que o Grêmio perde, continua 0-0. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa, 19 minutos passados do primeiro tempo, faltam 26 para terminar o primeiro tempo de jogo. No placar do Majestoso te contei não, Ponte Grêmio, primeira rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, tudo igual, 0-0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, esta é a Série B, Campeonato Brasileiro conosco, Portal Araraquara News, Rádio Futebol na Canela 2. Ô Felipe Marques, depois na sua tela aí, no giro do placar, você vai ver que tem giro Thiago, viu? Para soltar depois do Corsato, mas daqui a pouco você solta no próximo giro, sabe por quê? Porque amanhã, 12:30 no horário de Brasília, tem nos canais Futebol Interior, Futebol na Canela 2 com o Thiago Lopes de Farias, que vai comandar um jogão de bola em horário de Brasília, 12h30. Manchester City e Liverpool, Premier League, o Thiago Lopes de Faria vai transmitir o jogo na Rádio Futebol na Canela 2 e também nos canais Futebol Interior. No Facebook estaremos com Goiás e Curitiba. E na rádio tem City e Liverpool, vem Grêmio. Bola aqui pela ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Foi pro chão, pênalti. Agora ele marcou. Thiago Oliveira foi pra cima do jogador aqui da equipe do Grêmio. O Thiago Oliveira foi pra cima do jogador do Grêmio. Foi pro chão. O atacante do Grêmio, o jogo tá parado e o árbitro anotou, penalidade máxima pro time do Grêmio. Jogada ali em cima do camisa número 18, o Elias Manuel. E aí, Frank, o que você achou? Carlos, no visual aqui, pra mim, não temos muito o que discutir. Ele fez alavanca, né? Tentou alavanca e pega só o jogador do Grêmio. Qual a sua visão do estádio aí, Grigor? Eu achei pênalti também, viu, Carlos? A entrada do Thiago Oliveira, ele acabou ali calçando o Elias Manuel, número 18 do Grêmio. Pênalti para o Grêmio. E, na minha opinião, bem assinalado pelo Paulo Roberto Alves Júnior. Pênalti pro time do Grêmio fazer a cobrança. Pênalti que existiu, hein? Pênalti que existiu. É Lucas Silva.
Ele abraça a bola, ele que vem para fazer a cobrança do pênalti. Ele que vem, Lucas para fazer. Kaique França para pegar, o goleiro da Ponte todo de vermelho. É pênalti para o time do Grêmio fazer a cobrança. O árbitro da partida conversa ali com o goleiro da Ponte. Diz que não é para adiantar, não pode adiantar, né? Porque tem VAR também, né? Tá todo mundo de olho, viu? É pênalti pro time do Grêmio fazer a cobrança. Vem Lucas Silva para fazer a cobrança do pênalti. O pênalti está sendo cobrado no gol do portão de entrada. Pênalti pro Grêmio. Kaique para pegar. Lucas para fazer. Vai autorizar o árbitro da partida, que demora. Meu Deus, 22 passados deste primeiro tempo. Metade da metade do jogo já foi. Pra bola, vem Lucas Silva para fazer a cobrança, autorizou o árbitro, pra bola vem Lucas Silva, que demora, meu Deus, pra bola, autorizou o árbitro, correu, Lucas Silva, bateu, perna direita, pra fora! Pra fora do gol! Bateu rasteirinho, canto direito do Kaique, que foi pra bola, mas não pegou porque ela saiu. Foi embora, linha de fundo. O Grêmio perde o pênalti a 22. E aí, Grigol? Bateu muito mal o Lucas Silva, né? O número 16 do Grêmio. De perna direita, bateu do lado direito do Kaique França, mas bateu pra fora. Como você costuma dizer, né, Carlos? Nossa Senhora dos Majestosos agora entrou em ação e protegeu o arco pontepretano. Continua 0-0 com gol, com pênalti perdido do Grêmio. E um pênalti que sem discussão, né? Sem discussão, zagueiro da Ponte, o Frank até colocou aqui, fez a alavanca, tá 0-0, o Grêmio perdeu um pênalti a 22 com o Lucas Silva. Quem sabe? Vem Ponte, bola com o Bernardo, Bernardo trabalha a bola para Matheus Anjos, Matheus Anjos volta essa bola aqui pro Felipe Amaral pro Thiago Lopes, Thiago Lopes vem, tá perdidaço o Thiago, hein? Tá perdidaço, veio, chegou na marcação, fez falta. Pegou ali o centroavante, o Elias Manuel, é o Thiago Oliveira, ele não gosta mais de ser chamado de Thiago Lopes. É Thiago Oliveira, pegou o jogador do Grêmio que tá sentindo o jogador da equipe do Grêmio. O jogo tá parado, é falta pro Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. E aí, Francisco, 24, primeiro tempo, Ponte Grêmio 0-0. Ô Carlos, tem uma coisa que está começando a me preocupar na partida de hoje. O que é? A instabilidade da nossa zaga, né? O Fabrício no início já tinha dado umas 2 bobeadas e parece que contagiou o Thiago, né? O Thiago tá meio fora de sintonia. Carlos, a gente não gosta de criticar por criticar, né? Mas tem 2 jogadores na Ponte que eu quase não vejo você falar deles. Fecim e Matheus Anjos. Aí fica difícil pra galera conseguir jogar, Carlos. Vamos combinar que o Grêmio tá muito melhor no jogo do que a Ponte Preta, né? O Grêmio tá muito melhor no jogo do que a Ponte Preta. Falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Aqui pela ponta esquerda. Falta foi do Thiago Oliveira. Em cima do camisa número 18, Elias Manuel, que tá dando um trabalho danado para a zaga da Ponte. falta para o time do Grêmio fazer a cobrança. Vem Bitelo para fazer a cobrança da falta para o Grêmio. Chegamos a 25 minutos desse primeiro tempo. Ponte, Grêmio, tudo igual, 0-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores da Ponte na grande área. Bitelo para a bola, bateu direto pro gol. Kaique França sai do gol para ficar com ela, o goleirão da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem Ponte, bola ali pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Arthur volta, bola para Leonardo na minha esquerda, campo de ataque, fez o passe pro Bernardo muito forte, ela saiu lateral. Lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai participando o torcedor, mandando mensagem pra gente. O Jorge Ramos, tá ligado? Osmar Dangar com o Matheus Anjos em campo. A Ponte joga com 10. O Wilson Correia Lula. Juizão estava pedindo pra dar um pênalti. Estamos juntos. CN Central Interativa News. Web Rádio Bariri. Grande Edson Carlos. CN Central Interativa News. Web Rádio Bariri. Grande Edson. O Marcelo Corsato também tá ligado conosco. Grande Marcelão. Ô, mano,
Abraço, rapaz. O mano que tava trabalhando até agora há pouco, né? Ele agora tá ligado aqui na Macaca, valeu. Então conosco, Central Interativa News, Web Rádio Bariri, também o Portal Araraquara News e a Rádio Futebol na Canela 2. Vem aí, time do Grêmio, bola com o Bitelo na ponta esquerda, na marcação, chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola para lateral, é lateral pro time do Grêmio, tem pressa, Diogo Barbosa, bate na bola, trabalha a bola aqui pro camisa do 27, o Vila Sante. Vila Sante toca a bola para Lucas Silva, perdeu um pênalti, Lucas Silva, perdeu um pênalti, bola para Jeromel, torcida do Grêmio, chama de Jeromito, pela direita, trabalha a bola para Lucas, vai pro cruzamento, sai da ponta, vem pro meio, trabalha a bola, forte demais o passe do Campas. A bola vai ficar fácil ali pro Kaique França, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. E agora, eu não vi, confesso que estava aqui olhando para minha pasta e não sei o que aconteceu, não sei o que pegou ali, mas o Kaique França tá caído, acho que foi uma treta ali com a camisa número 39. O Bitelo, jogador da equipe do Grêmio, o jogo tá parado, hein, Grigor? O Kaique França foi fazer o chute para cima, né, para frente do portal de ataque da Ponte Preta. O Bitelo deu uma entrada ali, a famosa prensada no Kaique França, que está sentindo, está se levantando agora, mas sentiu bastante o arqueiro pontepretano, viu, Carlos? Detalhe, na hora da cobrança da penalidade máxima, o goleiro Breno, ele foi até o banco do Grêmio ali, e para dar uma olhada naquela pancada que levou do Fabrício. Então, tá sentindo o goleiro Breno do Grêmio também. Continua 0-0. A televisão mostrou aqui, ficou tatuado a chuteira do Fabrício no peito do goleiro do Grêmio. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o tempo. 28 passados, primeiro tempo. 17 para terminar o jogo no primeiro tempo, majestoso. Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Grêmio, Ponte, tudo igual, 0-0. Alô, Carlos Corsato, ouvintes do futebol interior. Amanhã tem clássico inglês, Manchester City e Liverpool, 12h30, horário de Brasília. Aqui na Rádio Futebol Interior comigo, Thiago Faria, Thiago Caetano e Thiago Alcântara. E todo o timão da Rádio Futebol na Canela 2. Carlos Corsato. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso conosco, CIN, Central Interativa News, Web Rádio Bariri, Rádio Futebol na Canela 2, amanhã tem City em campo, jogão de bola em City Liverpool, a partir das 12h30 no horário de Brasília com o Thiago Lopes de Faria, conosco também Portal Araraquara News, vem bola pro time da Macaca com o Wesley, foi pro chão, falta, o árbitro tá parando para marcar a falta, é falta pra Ponte, fazer a cobrança no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Eu confesso que eu tô mais perdido aqui do que caroço de azeitona na boca de banguela, viu, na minha pasta, viu? Já me perdi por completo. Falta pra Ponte, falta cobrada, bola ali pela direita. Vamos tirar este e vamos com o outro daqui a pouco. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Amaral, tentou virar mais um erro de passe, tentou virar errado, a bola saiu lateral pro Grêmio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Este é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. Chegamos a meia hora de jogo, 0 Ponte, 0 Grêmio. O Grêmio já teve uma chance, cobrança de pênalti. Perdida ali pelo Lucas Silva. Trabalha a bola no time do Grêmio, bola aqui pro campo de ataque, o passe muito forte. Vai ficar pro Kaique França, sai do gol para fazer a defesa. Anderson Grigoleto, chamou, falou. Não, Carlão, não chamei nada não. Não. Mas só um detalhe, né? A movimentação do Leonaldi e do Amaral no meio de campo é muito bacana você vendo, né? A visão aqui do campo, a movimentação tanto do Amaral quanto do Leonaldi, dando uma segurança ali na meio da ponte. Viu? Eu não tô gostando da zaga, tô com o Frank. A zaga hoje tá perdidaça. Vem o time da Macaca, bola com o Arthur. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Manda mensagem pra gente, eu tô aqui no Facebook, tô também no YouTube. É só mandar mensagem. Kleber Cruz, Alex Henrique, Robson Vitoriano, isso no YouTube, né? O Jorge Ramos tá com a gente, Osmar Dangar também, o Edson Cláudio. Edson, aquele abraço, rapaz, obrigado pela audiência. Obrigado a todo mundo que tá conosco aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui, ó, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Trabalha a bola o time do Grêmio, bola ali com o Breno. O Breno tem tatuada a chuteira do Fabrício no seu peito. Ele volta a bola para Jeromel. Jeromel trabalha a bola na ponta direita. A bola voltou para ele. Jeromel trabalha a bola agora na ponta esquerda. Bola para o Ferreirinha. Ferreirinha tentou fazer o passe aqui pelo meio. A bola voltou um pouco mais atrás. Bola para Bruno Alves. Alves vira o jogo, trabalha a bola para Lucas Silva. Lucas Silva tá lá na ponta direita, faz o passe para o Rodrigues. Rodrigues volta, a bola para Lucas Silva. Centro que divide o gramado. Na linha que divide o gramado. Ele faz o passe para Jeromel. Jeromel na ponta. Abre o jogo para Bruno Alves. Bruno Alves para Jeromel. Só o Matheus Anjos na frente. O Franco, você falou do Matheus Anjos e do Fecim, são os caras mais adiantados do time da Ponte. É porque a bola não chega para eles. Bola ali na ponta esquerda pro Bitelo. Tá na ponta. É na ponta direita. Vem Leonardo na marcação para cima dele. O Bandeirinha não sabe o que marcar, hein? Bandeirinha. Que fase. O Vitor Hugo Imazu dos Santos, 35 anos. Assistente financeiro. Não sabia o que marcar, aí ficou pro árbitro, e o árbitro marcou só tiro de meta. Tá igual o narrador aqui, viu, ô Grigo? Tá mais perdido do que caroço de azeitona na boca de banguelo, viu? O Vitor Hugo Iamazu dos Santos, realmente, ele ficou naquela. Marcaram o quê? Marcaram escanteio, marcaram de meta, olhou pro árbitro, o árbitro acabou marcando o tiro de meta. Confesso que o narrador é muito melhor, viu, Carlos Corsato? Mas, obrigado, Grigo. Você é meu parceiro, meu amigo. Mas, Frank, era ele que tinha que fazer o serviço, né, pô? Não o juiz, né? Eu vou te contar, ele tá lá pra isso, hein? pô. Ô, Carlos, mas tem um detalhe interessante. Eu tô gostando bastante do Danilo. Ele tá indo muito bem na partida, né? Mas o Fecim, ele tá muito preso, Carlos. Ele devia movimentar mais, trocar um pouco mais com o Matheus. Tá faltando alguma coisinha nesse meio campo da Ponte pra frente, Carlos. Quem sabe um jogador que entre aí possa ajeitar a coisa. Osmar Dangar, Fecim, Wesley, Matheus Anjos ainda insistem com isso. No time titular ainda, viu, Osmar? João Alves, boa tarde, Corsata. A Ponte tá jogando com 8. 3 aí foram pro banheiro e esqueceram de voltar. O João Alves tá dizendo. O Manuel Geromini, Monte Azul Paulista, também tá com a gente. Falta pra Ponte, pra fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Vem Fecim pra bola, levantou, fechado na boca do gol. Jeromel mete a testa na bola, tira. A bola volta pro time da Macaca. Vai bola ali na ponta esquerda. Pro Felipe Amaral, fez falta ali pra cima do Lucas Silva. O jogo tá parado, falta pro time do Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Este é o futebol aqui dos canais Futebol Interior. Vai participando, mandando mensagem. Facebook, Futebol Interior. YouTube, Futebol Interior. Deixa a sua mensagem pra gente. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, 35 passados. Seu primeiro tempo 10 para terminar o primeiro tempo de jogo. Majestoso Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Grêmio, Ponte, tudo igual. 0-0. Alô, Carlos Corsato, ouvintes do Futebol Interior. Amanhã tem clássico inglês, Manchester City e Liverpool, 12h30, horário de Brasília. Aqui na Rádio Futebol Interior comigo, Thiago Faria, Thiago Caetano e Thiago Alcântara. E todo o timão da Rádio Futebol na Canela 2. Carlos Corsato. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. Você participando com a gente, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vai participando, mandando mensagem no Facebook. Vai participando. Manda mensagem também no nosso YouTube. Eu estou por lá, esperando aí a sua participação. Vem o time do Grêmio. Chegou o Wesley, cometendo falta. O jogo tá parado e pintou o primeiro do jogo. Hein, o Anderson Grigoleto?
Exatamente. Primeiro cartão amarelo do jogo era para o capitão pontepretano Wesley, número 8. Não teve jeito, subiu o amarelinho para ele. Wesley foi amarelado, camisa número 8 da Macaca. O jogo tá parado. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo. Futebol interior. Tem bola rolando, né? Já estamos no segundo tempo desse jogo, né? Chapecoense e Ituano. É isso? 30 já tá no segundo tempo. Chapecoense e Ituano vão empatando. O placar é de 0-0. Bola rolando também para Ponte Preta e Grêmio. Daqui a pouco tem Sport e Sampaio Correia, os jogos deste sábado. Sport e Sampaio Correia também jogam daqui a pouco. Tem também hoje Tombense e Operário, né? Tombense e Operário também correm atrás da bola às 9 horas da noite. Portanto, além desse jogo aqui, mais 3 jogos: Chapecoense e Ituano, Sport, Sampaio Correia, Tombense e Operário. Chapecoense e Ituano, a bola tá rolando, né? Estamos lá com intervalo de jogo, tá 0-0. Sport e Sampaio Correia, a bola rola às 18h30, Tombense e Operário às 9 horas da noite. Lembrando que hoje às 7 da noite, o Wilson Rocha vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior, para os canais Futebol Interior e para W Esportes, Série A3. Campeonato Paulista tem São José e Comercial. A partir das 7 da noite a bola rola. Conosco, CIN, Central Interativa News, Web Rádio Bariri, Rádio Futebol na Canela 2 e também o portal Araraquara News, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. No YouTube tem o Gilmar Ismael. Tá dizendo que é Série C. Não, Gilmar. É Série B. Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Grêmio. Trabalha a bola pela direita, bola pro Bernardo. Ele volta a bola. Tem que ser sempre bem informado, viu, ô Gilmar? Não pode ficar propagando fake news. Bola ali pelo meio, trabalha a bola. O time da Ponte, bola com o Wesley. Tá amarelado no jogo. Ele vira o jogo, trabalha a bola pro Amaral. Lindo toque do Amaral. É pro Arthur. Faz de conta que é pela ponta. Foi pra linha de fundo. Trouxe pra perna direita. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Bruno Alves tira. Lucas Silva completa. A bola volta pro Wesley. Quase 39. Segundo tempo. O Wesley pra primeiro tempo, o Wesley pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, voltou pro Arthur, toque na bola, e aí foi o goleirão da equipe do Grêmio lá, essa bola saiu, hein? Essa bola saiu e é escanteio. O Breno saiu com bola e tudo, ela saiu, escanteio. Rapaz, e o Breno agora pagou aqui pro auxiliar número 1, o Ivan Carlos Bal, né? Poderia tomar um cartãozinho ali. Nada disso, escanteio para a Ponte. É o primeiro escanteio do jogo. Escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lá pelo setor de ponta esquerda. Vem para a bola Matheus Anjos. Vem ele para fazer a cobrança do escanteio. O Fabrício vai lá e agora pede desculpas pro Breno. Pede desculpas pro Breno. Mas não foi por querer, né, Frank? Claro, sem dúvida, Carlos. Esse nem trabalho, não foi nada intencional. Escanteio para a Ponte, vem para a bola. Matheus Anjos para fazer a cobrança do escanteio. Quase 40 passados, primeiro tempo, tá 0-0. Anjos para a bola, levantou fechado na boca do gol. Breno dá um toque na bola. Ela vai ficar aqui pro Danilo Gomes. Danilo Gomes tá na ponta direita. Fez que ia, não foi. Só ameaçou e ganhou lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui pela direita, lateral para Macaca, vem Bernardo para fazer a cobrança do arremesso normal, 40 minutos passados, primeiro tempo tá 0-0, futebol na Canela 2, CIN, Central Interativa News, Web Rádio Bariri, Portal Araraquara News, canais Futebol Interior, vem Ponte, Amaral fez o passe, ela sai, vai embora, linha de fundo, tirou de volta pro time do Grêmio fazer a cobrança, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá, vai de novo, Felipe. Vamos tentar. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O Grêmio vai tocar 6-0 na Ponte. Tá dizendo aqui Vanderly Pedroso. Tá bom, Narra aí o gol do Grêmio, tá na hora. A hora que sair eu narro. Pode ficar tranquilo, viu, meu querido? Grande abraço pra você. Aí ele fala tudo isso e fala que o Grêmio é o segundo melhor time do Sul. Não é não, você tá errado. Esse ano o Grêmio é o primeiro. Foi campeão.
segundo é o Ipiranga. Trabalha a bola o time do Grêmio. Bola lá pela direita. Volta a bola, vem o time do Grêmio. Bola aqui pro campo de ataque. Indecisão do goleiro com o Thiago. Sai do gol, Kaique França. Pra ficar com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Bola pro Felipe Amaral. Menino da base, hein? Tô gostando do Felipe Amaral. Pra quem já teve André Luiz no time. Ah, rapaz. Bola ali pela direita. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola com Danilo Gomes. Ganhou, trabalhou. Ele virou. Bola pro Wesley. Wesley vem. Ah, Wesley é normal isso aí. Perdeu, mas a Ponte recuperou. Bola com o Thiago. Trabalha a bola. O Thiago Oliveira vira o jogo. Trabalha a bola aqui pro Bernardo. Bernardo pro Wesley. O Wesley faz a finta, vira pro Danilo Gomes. Pode até queimar daí se quiser. Bateu pro gol pra fora. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Breno fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Time do Grêmio vem para fazer a cobrança do tiro de meta. Goleirão Breno, que demora para fazer a cobrança, até para chamar mais um teaser, viu? Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Daqui a pouco o intervalo do jogo nos Canais Futebol Interior. Vamos movimentar o Grigo lá no estádio, saber como é que tá a torcida da Ponte, torcida do Grêmio também. Vem Ponte, ganha a bola Danilo Gomes de calcanhar, trabalha a bola ali pro Matheus Anjos, fazendo boa estreia o Danilo Gomes. Bola pro Fabrício, na ponta esquerda pro Arthur. O Grêmio é um time forte, o Grêmio é um dos candidatos a título, inclusive, nesta Série B. Vem o Arthur, ganhou a bola. O Frank tá dizendo que não foi com falta, mas Frank, lamento, você não manda nada. Quem manda é o árbitro. E ele deu falta. E pra ajudar o coração Ponte Pretano falar mais alto, Carlão. Ainda tem essa. Não é fácil, não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Conosco Web Rádio Bariri, CN, Central Interativa News. Conosco também Rádio Futebol na Canela 2. Amanhã tem City Liverpool, 12h30 horário de Brasília. 12h30 horário de Brasília, com os Thiagos em campo, o Lopes, o Caetano, toda a equipe da Rádio Futebol na Canela 2. Vem o time do Grêmio, bola aqui pela ponta esquerda, Ferreirinha por baixo, chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola, liga de fundo, escanteio pro Grêmio. É o quarto escanteio no jogo, terceiro escanteio pro time do Grêmio. Escanteio pro Grêmio fazer a cobrança. O comentarista pegou o microfone na mão, quer falar? Fala, comentarista. Ô Carlos, estou gostando do posicionamento do Wesley, hein? Tá fazendo um belo auxílio aqui pelo lado direito. E por incrível que pareça, né? A partida dele hoje tá ok, torcedor Ponte Pretano. Vila Sante, vem ele para fazer a cobrança do escanteio aqui pela ponta esquerda, canto baixo da sua tela, do seu computador, do seu smartphone. Vila Sante pra bola, perna esquerda, segundo pau, toque de cabeça, sobe a zaga da Ponte para tirar. Bola vai ficar à direita, o Lucas Silva vai correr para pegar, o Arthur vem, o Amaral também, a bola sai, vai para lateral. É lateral pro time do Grêmio fazer a cobrança. Lateral pro Grêmio, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral pro time do Grêmio fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem Rodrigues para fazer a cobrança da arremesso normal. Toca a bola para Lucas Silva. Perdeu um pênalti a 22 minutos. Rodrigues para Silva. Silva para Sante. Vai para a linha de fundo. Vai para o cruzamento. Fabrício. Mete o pé na bola, tira, mas parece que não estava valendo nada. Tá marcando um impedimento. Estava impedido aí o ataque da equipe do Grêmio. Em Anderson Grigoletto. Estava impedido o ataque do Grêmio, essa ordem agora, né? O protocolo do Bandeira deixar rolar até a finalização da jogada, impedimento, 4 minutos de acréscimo, viu, Carlos? Vamos até 49, informou aí Anderson Grigoletto. Não estava impedido não, viu? O Bernardo dava condição para ele. Era a mesma linha. Mesma linha, né, Carlos? Mesma linha, seria escanteio pro Grêmio. Bola pro time da Ponte, bola lá pela ponta esquerda com VAR e tudo os caras erram. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro Fecim. Fecim tem o Leonardo pedindo bola. Ele volta, a bola um pouco mais atrás, bola pro Arthur. Arthur veio do Goiás, retornando o time da Ponte. Toca a bola para Amaral. Amaral na ponta para Wesley, Wesley pro Amaral. Ele volta a bola e perdeu. O Thiagão perdeu, a bola voltou pro Elias. Entrou na grande área, trouxe a bola pra perna direita. Fabrício na marcação, vai queimada ali, bateu pro gol. Kaique! Defesaça do goleiro da Ponte.
Saída errada da Macaca. O Amaral tocou muito curto pro Thiago, que não pegou. O Elias veio. Bateu pro gol certinho. Kaique, fantástico, sensacional. Quase o primeiro gol do Grêmio, Grigo. Bola do Amaral. Tentou buscar o Thiago Oliveira. Quem roubou a bola ali foi o Elias Manuel, que fez a finta. Ele bateu muito bem no canto esquerdo do Kaique, que se esticou inteirinho e fez uma ótima defesa. Escanteio pro Grêmio. Escanteio pro Grêmio. Vila Sante pra bola, vem pra cobrança, escanteio, chega, a zaga da Ponte tira, a bola volta na pela direita, vai pro cruzamento, é o Diogo Barbosa que tá por lá, fez o passe no meio pro Ferreirinha, trabalha pro Elias, cruzamento na boca do gol, chega o Thiago pra tirar completo o Bernardo. Dá um bico nessa bola, tira dali. Põe bola pro campo de ataque, mas o árbitro tá marcando uma irregularidade no lance, estava impedido. Não, saída de bola, a bola saiu. É tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Estamos ligados aqui nos canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol Interior. O Vanderli Pedroso. Elias é fera, coloca ele aqui. Já o Ferreirinha é varziano. Rapaz, o pessoal do Grêmio põe muita fé no Ferreirinha, hein? E o nosso ouvinte aqui, o Vanderli, tá dizendo que ele é varziano. Sei lá, não sei se esse varziano aí talvez você esteja colocando aí pelo lado pejorativo, né? Porque às vezes quando você fala varziano, né, pode ser também um jogador que joga sem muita marcação, né? Mas o pessoal do Grêmio põe muita fé nele. Bola ali pela direita, inclusive já até recusou proposta do exterior. Bola ali pelo meio, bola pro time do Grêmio, na ponta, é pro Ferreirinha, vem na marcação, ali pra cima dele, Bernardo, ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola aqui pela ponta direita, bola pro Danilo Gomes, quase 48, mais um, segundo o árbitro da partida, trabalha a bola pro Amaral, Amaral volta a bola ali pro Leonaldi, Leonaldi no meio, trabalhou, bola pro Wesley, o Wesley veio, ganha essa bola pra Ponte, chegou pro Leonaldi, pro Matheus Anjos, o jogo tá parado. O jogo tá parado, o árbitro tá marcando a falta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança, falta cobrada, tem pressa, bola pro Ferreirinha. Foi na bola o zagueiro da Ponte, segundo o árbitro da partida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. 48 minutos e meio, quase 49, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Rodrigo Brugneira, discordo com respeito do Frank. Pra mim, o Wesley e Thiago Silva não vai. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela participação. Vai terminar o primeiro tempo. Toca na bola o time da Macaca. Bola ali com o Wesley. No meio campo, no círculo que dirige o gramado. Toca a bola aqui na ponta direita pro Bernardo. E não há tempo pra mais nada. Em cima da pinta, na marca de 49. Aponta o centro do gramado, Paulo Roberto Alves Júnior, árbitro do Paraná. Nasceu em 3 de julho de 1983, 39 anos. Ele é representante comercial. E põe ponto final no primeiro tempo. A bola parou. Começa o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vamos lá, no ar, o intervalo do jogo, aqui nos canais Futebol Interior, Ponte, Grêmio, Grêmio, Ponte, tudo igual, 0-0. O nosso olhar lá no estádio Moisés Lucarelli é Anderson Grigoletto. O que você nos conta aí na saída do gramado? Se pintar aqui alguma entrevista, a gente coloca no ar através da geradora da transmissão. E aí, Frank, ó, só um minutinho, Frank, porque, Frank não, Grigo, porque tem o Danilo Gomes falando. Vamos lá, Danilo. Depois do pênalti a gente deu aquela abaixada, mas o jogo tá bom, o jogo tá propício pra gente. Jogo com uma torcida dessa sempre é bom pro mandante, né? Então acredito que a gente tá jogando bem. Segundo tempo é trabalhar um pouquinho mais a bola, rodar mais pra gente encontrar o caminho do gol. Joia, obrigado então. Danilo Gomes falando com os canais de Futebol Interior. Então, antes de chamar o Grigo, deixa eu ver quem que vai falar aqui do Grêmio. Será que é o Lucas Silva? Não, é o Ferreirinha. Ferreirinha que vai bater um papo e você vai ouvir aqui nos canais de Futebol Interior. Peguei a bola ali para não ter pressão em cima do Lucas e para proteger também ali a marca do pênalti. Normalmente os jogadores chutam ali e acabam tirando a grama. Eu segurei a bola para ele bater ali. Eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Falta caprichar mais ali no terço final, na finalização. Que corrigir agora no intervalo. Esses detalhes e voltar melhor pro segundo tempo. Muito obrigado. Aí o Ferreirinha
falando nos canais Futebol Interior, na Web Rádio Bariri, também na Central Interativa News, falando também conosco no portal Araraquara News e na Rádio Futebol na Canela 2. E aí, Anderson Grigoleto, o que você nos conta aí na saída do gramado? Ponte, Grêmio, Grêmio, Ponte, final do primeiro tempo 0-0. O olhar dos canais Futebol Interior. Fala, Grigo. Nesse momento, Carlos Corsato, nenhum jogador mais no gramado, nem de Ponte, nem do Grêmio. Ambas as equipes já estão no vestiário para ouvir o que os seus técnicos têm a dizer. Vamos dizer um detalhe aqui, Carlos. As últimas 2 partidas realizadas entre Grêmio e Ponte foram 2 vitórias do Grêmio, né? Ambas pelo Brasileirão de 2017. Mas a última partida que a Ponte ganhou foi no Brasileirão de 2016. A Ponte ganhou de 3-0 do Grêmio, aqui no Majestoso. Fábio Ferreira, Roger e William Potts que fizeram os gols. Sabe quem era o técnico do Grêmio naquela ocasião, Persato? Se eu não estou enganado, é o Roger. Exatamente, Roger Machado. A última vez que ele esteve aqui no Majestoso como técnico do Grêmio, o Grêmio tomou 3-0 da Ponte Preta. Quem sabe o segundo tempo esse placar não se repita, né, Carlos e Frank? É isso aí. Lembrando que Ponte Preta e Grêmio não disputam uma partida pela Série B há exatos 30 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 1992. O Grêmio foi a primeira vez que ele caiu, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, no Olímpico, Ponte Preta perdeu para o Grêmio 2-1. No segundo jogo, 0-0 no estádio Moisés do Carelli. Então, depois de 30 anos, as equipes se encontram pela Série B. Este é o jogo de número 35. Até aqui, 14 vitórias do Grêmio, 9 vitórias da Ponte e 11 empates. Frank Francisco, o seu destaque antes do intervalo aqui nos canais Futebol Interior, 0 Ponte, 0 Grêmio. Carlos, para mim, surpreendentemente, a Ponte faz uma partida razoavelmente boa, tá? Tivemos sim alguns erros, mas eu acho que é um pouquinho de instabilidade do time mesmo. A nossa zaga me preocupou bastante, mas parece aí ao final da partida, parece que a galera conseguiu se colocar melhor. Carlão, tá bom o jogo. Precisa melhorar um pouquinho do meio pra frente. Tá certo, tá aí o Frank Francisco. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo para falar mais deste primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Grêmio, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, 5 da tarde, 27 minutos, 5 e 27. Intervalo de jogo no majestoso Ponte Grêmio 0-0. Bola rolando, placar ao vivo Futebol Interior, em Chapecó, Chapecoense e Ituano. Série B, Campeonato Brasileiro, vão empatando em 0-0. Estreia do Gilson Kleina como técnico da Chape. Fluminense e Santos, intervalo de jogo, também empatam no Rio de Janeiro. Placar 0-0, este jogo intervalo. O jogo da Chape com o Ituano, estamos com 24 minutos do primeiro tempo. Ontem, Brusque 1, Guarani 0, jogo com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. Vasco 1, Vila Nova 1, Bahia 2, Cruzeiro 0. Daqui a pouco, 18h30, Série B, Campeonato Brasileiro Esporte e Sampaio Correia. Às 9 da noite, Tombense e Operário. Amanhã, 11 da manhã, tem pela Série B, Londrina e Náutico. Lembrando que 2 jogos desta primeira rodada ficaram para o dia 4 de maio. Novo Horizontino e CRB, CSA e Criciúma. 5 e 28, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes, à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 17 horas 31 minutos, 5h31, já a bola vai rolar para o segundo tempo. Lembrando que no Placar ao Vivo Futebol Interior, acompanhando também Série A2, Campeonato Paulista, hoje sai um time que vai para disputar a Série A. Do Campeonato Paulista o ano que vem, hein? A Portuguesa vai empatando com o Rio Claro pelo placar de 1-1. No primeiro jogo a Portuguesa venceu fora de casa, o jogo que transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior por 1-0. Com esse resultado, a Portuguesa está indo para a Série A1. Depois de 7 anos, a Portuguesa vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista em 2023. Lembrando que daqui a pouco, né, às 7 da noite, tem Oeste e São Bento. Oeste e São Bento, 7 da noite. A bola vai rolar, você vai acompanhar também no Placar ao Vivo Futebol Interior. Frank Francisco, vamos lá, um destaque da Ponte Preta nesse primeiro tempo, por favor. Bom, Carlos, eu gostei muito da apresentação da Ponte. Você gostou? Do meio Você gostou muito? Muito, quase muito. Se Carlos, o Lucas Silva faz aquele gol de pênalti, você falaria a mesma coisa? Carlos, mas veja bem, vamos pontuar o seguinte. Vamos pontuar o seguinte. O time tem informação. Ele entra com um menino de 18 anos de cabeça de área, que pra mim tá uma partida bacana dele, do Léo. Ele teve aquela infelicidade naquele passe lá que podia ter dado uma zebra danada pra nós. Mas tirando isso, o time tá pelo menos no meio campo encaixado. Tá faltando uma participação melhor do Matheus Anjos. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou me fixar num jogador que eu gostei bastante da movimentação dele, não que esteja sendo um primor em campo, tá? Que é o Danilo Gomes. Tenho gostado bastante dessa movimentação, modo de jogar, e o Grêmio tem bateu bastante nele aqui para tentar segurar e minimizar essa alternativa de ataque da Ponte. Você pode ver que do lado esquerdo a Ponte só atacou quando o Arthur conseguiu passar do meio de campo, né? Precisa acertar a questão da instabilidade da nossa zaga, Carlão, e ajeitar a meiuca do meio para frente, mas eu tô começando a sentir que esse time pode encorpar e pode dar resultado, Carlos. A televisão tá mostrando aqui o lance do Fabrício. É claro, né, que quem apanha é que sente, né? E foi feio mesmo a contusão em cima do goleiro do Breno, né? Mas se você for analisar o lance, claro que são vários pontos de vista, mas o Bruno Alves, ele faz uma carga em cima do Fabrício e ele empurra o Fabrício, né? É por isso que eu falei aqui que foi acidente de trabalho, né? Porque ele não levanta o pé acima da cabeça do goleiro, pelo contrário, né? E ele também é empurrado pelas costas. Talvez, contudo, entretanto, né? Se você fosse até rigoroso no VAR, poderia marcar uma falta em cima do Fabrício, porque o Fabrício foi empurrado primeiro, né? Na grande área. Depois os caras do Grêmio ficaram pedindo até a expulsão ali do Fabrício. Eu conto como acidente de trabalho, mas machucou o goleiro do Grêmio, né, o Frank? Sim, mas toda jogada de escanteio no futebol brasileiro é isso, né, Carlos? É um empurra danado, e muitas vezes acontece isso. O zagueiro empurrou o Fabrício foi pra disputa, e é o que eu falei, eu tive até a percepção, olhando daqui, né, a gente tá observando só, que quando ele percebe, o goleiro já tá em cima dele, e ele tinha levantado a perna para tentar acertar a bola. Acidente de trabalho sem novidade. É isso, Anderson Grigoletto, a bola vai rolar sem modificações, né, Anderson? De nenhuma das equipes, né? E, Carlos Corsato, as duas equipes voltaram da mesma maneira que terminaram o primeiro tempo. Carlos, no intervalo do jogo, a torcida do Grêmio, aqueles que gostam de fazer graça, né, aqueles torcedores de organizada, começaram a fazer uma graça ali em sentido à torcida da Ponte Pretana. A PM fez um cordão ali que afastou todo mundo e deu a impressão que tinha algumas pedras ali no meio da torcida do Grêmio que a PM jogava para dentro do
campo, né? Para dentro do alambrado. Mas nada demais aconteceu, não. Vai começar o jogo e a dona Laís, esposa do Maurício Camargo, tá mandando um abraço para você, viu, Carlos Corsato? Um beijo pra Laís. Ela já tomou o cafezinho dela aí hoje, já não? Tá tomando o cafezinho, é isso. Um abraço, um beijão pra ela. Beijão pra todo mundo aí, pros amigos. Valeu, vai começar o jogo. No segundo tempo, Ponte Grêmio, Grêmio Ponte. 0-0. O intervalo do jogo da Rádio FI fica por aqui, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor. Nação Ponte Pretana também. Ponte Preta hoje enfrentando um gigante do futebol mundial. O Grêmio, o imortal Grêmio de futebol porto-alegrense. Uma das camisas mais pesadas do mundo, disputando essa Série B. Não é brincadeira não, a Série B e a Ponte Preta, o time de tanta tradição. Ponte Grêmio, que em 1981 disputaram uma vaga na final do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta perdeu no Majestoso, ganhou no Olímpico. O maior público que nunca mais será batido naquele antigo Olímpico ainda, né? Mais de 95 mil pagantes, né? Portanto, dois times que protagonizaram semifinal aí de Campeonato Brasileiro. Hoje jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Leonardo, foi pro chão, o árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. O Giovanni Salve. Tá ligado com a gente. Giovanni é torcedor do Grêmio, rapaz. Tá torcendo pro Grêmio. O Vanderlei Pedroso. Ô, Vanderlei, obrigado, viu, rapaz? Obrigado pela sua participação lá no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Dá um joinha lá. Pode bater um papo com a gente. O narrador tá lá. O narrador tá no YouTube. O narrador tá com o olho no YouTube. Outro olho aqui no Facebook. Vivi Vicente, Albert Cavalcante, Paula Ribeiro, Carlos Salles, Rodrigo Burguineira, Renato Paulo dos Santos em Curitiba. Tá todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado conosco também na CIN Central Interativa News, na Web Rádio Bariri, Edson Carlos e o Guerreiro também. O grande Guerreiro, melhoras pra ele. A Rádio Futebol na Canela, Futebol na Canela 2. Que chique, hein? Tiago Lopes de Faria. Amanhã tem City Liverpool com transmissão aqui dos canais Futebol Interior e também na Rádio Futebol na Canela 2, no horário de Brasília às 12h30. Tiago Faria vai comandar todo o timaço de esportes da Rádio Futebol na Canela e também dos canais Futebol Interior. No Facebook, nós vamos com o Campeonato Brasileiro da Série A, Coritiba e Goiás, com o pessoal da Esportes Malaguinha, o Moura Júnior, dando recado nos canais Futebol Interior. Você não perde nada ligado por aqui. Trabalha a bola o time do Grêmio. Camisa número 7, Campaz. Volta a bola para Jeromel. Jeromel, tem muita gente que pede o Jeromel na seleção brasileira, né? E com o Thiago Silva, né, num viés de baixo na carreira, né? Porque a idade chega para todo mundo. Anda falhando, o pessoal lá no Chelsea, torcida do Chelsea pegando muito no pé dele, né? Inclusive esses dias teve que ser defendido pela esposa, né? Pessoal, muita gente pede o Jeromel na seleção. Pela direita vem Ponte, bola com Danilo Gomes, trouxe pra perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol, pega nas costas do jogador do Grêmio, a bola volta lá pela direita pro time da Macaca, na ponta, faz de conta que é pela ponta, vem Macaca, o Wesley ganhou essa bola pra equipe da Ponte, trabalha a bola na direita, a bola pro Bernardo na marcação, chega a zaga, tira, bola voltou pro Danilo Gomes, vai bater dali, escorregou na bola, voltou, trabalhou, bola pro Arthur, vem na ponta esquerda, vem na marcação ali para cima dele o Rodrigues, Arthur ganhou essa bola para a equipe da Ponte, a bola sai, vai para lateral para a Ponte fazer a cobrança pela de esquerda, lateral cobrado, bola para Matheus Anjos, cruzamento, levantamento na boca do gol, mete a testa na bola, Diogo Barbosa, a bola voltou pro Felipe Amaral, toque de cabeça. Vai deixar sair ali o zagueiro do Grêmio? Não. Sai jogando bola aqui na ponta direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. No YouTube, o Júlio César Campinas, Corsato. Espero que não tenhamos que passar o sufoco do Paulistão. Boa transmissão. Adão Mesquita. Vamos, Grêmio. Tá dizendo ele aqui. Valeu. Todo mundo que tá participando conosco. Manda mensagem no YouTube Futebol Interior, no YouTube Futebol FI. No Facebook, tô por aqui, tô te esperando. Vem Ponte, bola pra campo de ataque, sai do gol, goleirão. Breno, tatuado ali no peito com a chuteira do Fabrício, sai do gol pra fazer a defesa. Chamou, falou, Grigor. Não, só para mandar um abraço também, você falou do Giovanni Savi aí, né? Um abração pra ele. Você sabe quem é o Giovanni Savi, né? Sei sim. Gremista.
Sei. Mandar um abraço para ele. Grande abraço pro Giovanni. Tá torcendo pro Grêmio. Hoje ele não é um dos nossos, não. Bola pela direita, trabalha a bola, o time do Grêmio. O time da Ponte, bola aqui pela ponta. Bola enfiada pro Danilo Gomes. O Danilo tá lá na ponta direita, é o negócio, né? O cara com o pé esquerdo, jogando de pé trocado. O Ramon Menezes. É o Ramon Menezes aquele? É, Ramon Menezes. Tá ali nas tribunas do estádio Moisés Lucarelli. O que estaria fazendo Ramon Menezes nas tribunas do estádio Moisés Lucarelli? Trabalha a bola, o time da Macaca, a bola aqui pro campo de ataque, muito forte o passe. A bola acaba ficando fácil pro Breno, sai do gol para fazer a defesa na marca de 5 passados. Segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Placar ao vivo, Futebol Interior, bola rolando, tem gol do Ituano, hein? Ficou feia a coisa lá pro Gilson Kleina. Gol do Ituano. A 38 minutos do segundo tempo, o Ituano vai pra rede. 1 pro Ituano, já indo pra Chape no placar ao vivo. Santos e Fluminense, 7 minutos do segundo tempo, tá 0-0, Série A, Campeonato Brasileiro. E pela Série A2, Campeonato Paulista, Portuguesa e Rio Claro, estamos com 37 do segundo tempo, 1-1 no Canindé. Lembrando que com esse resultado, a Portuguesa está voltando pra Série A1 do Campeonato Paulista, depois de 7 anos. Trabalha a bola o time da Ponte, bola com Wesley. Wesley volta a bola pra Amaral. Amaral volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Amaral que foi guindado do time de baixo pelo Hélio dos Anjos. André Luiz foi devolvido lá para o Sampaio Correia, né? Devolveu o André Luiz. O Moisés Delivery Ribeiro tá no banco de reservas. O Marco Júnior perdendo espaço. E aí o Felipe Amaral foi guindado, jovem da base, 19 anos. Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque. Danilo Gomes, falta. Diogo Barbosa comete falta, o árbitro para, marca falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canto alto da sua tela, próxima da torcida da Macaca, lá pela direita, falta cobrada. A bola vem aqui na ponta esquerda para o Arthur. Arthur tenta fazer o passe ali, o Rodrigues ganhou. Chegou na marcação, Fabrício. Dá um bico na bola, tira, joga essa bola para a lateral. Tá dizendo que pegou ali no camisa número 7 do Grêmio, o Campas. Mas a bola saiu para a lateral, é lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança aqui pela direita. A Ponte de Kaique França, Bernardo, Thiago Oliveira, Fabrício e Arthur. O Wesley que já tá amarelado. Leonaldi, Amaral, Fecinho e Matheus Anjos. E Danilo Gomes. O Grêmio, Breno, Rodrigues, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. O Vila Sante, Lucas Silva, Bitelo, Campas, Elias, Manuel e Ferreira. Ponte vem, bola com o Matheus, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Mas o passe era na direita ali, pro Danilo Gomes. Era essa a jogada, né, o Grigo? Mas o Matheus Anjos não viu, tentou bater, ela saiu linha de fundo, tiro de volta pro time do Grêmio. A melhor jogada seria essa, o Danilo Gomes vinha descendo ali pelo lado direito, era a melhor jogada, mas o Matheus Anjos preferiu arriscar pro gol, pegou mal na bola, muito alta, a bola saiu em tiro de meta. Nesse momento, todos os jogadores da Ponte vão para aquele aquecimento ali, quem sabe logo teremos uma modificação na Ponte Preta, viu, parceiro? Prepara rapidinho aí o banco da Ponte Preta, Grigo, para mandar Vai lá, então. Igor Vinhas, Moisés Ribeiro, Ramires, Pedrinho, Nicolas, Marco Júnior, Igor Formiga, Gabriel, Jean Carlos, Vitor Luiz, Echaporã e Douglas Mendes. Daqui a pouco você passa do Grêmio, já. A Ponte vem, bola aqui com o Fecim, falta. O jogo tá parado, é falta pra Ponte. Vai, o banco do Grêmio, Grigo. Gabriel Grando, Rodrigo, Natan, Thiago Rosa, Thiago Santos, o Sarará, Fernando Henrique, Benítez, Gabriel Silva, Janderson, Biel e Ricardinho. O Isaías Marques da Silva tá dizendo: oi, Frank. É o Isaías. Fala um oi pra ele aí, Frank. Fala, Isaías. É a nossa macaca hoje, hein? Wilson Correia, Lula dos Santos. Tá ligado com a gente o Edu Dias. Vamos, nega véia, pra cima deles. O Edu que já tá no futuro. É lá em Perth, na Austrália. Renato Bueno, temos que aproveitar algum erro dos caras. O Grêmio é um time muito forte, gente. Eu entendo que o Grêmio vai, né, passear nessa Série B, mas é aquilo, né? É palpite, mas entendo que o Grêmio vai passear nessa Série B aí, vai disputar o título com o Bahia. Penso eu que o Grêmio vai disputar aí o título dessa Série B com o Bahia. A Ponte, com todo o respeito que tenho pela minha macaca, tô vestindo aqui a camisa da Ponte, mas pelo ano que começou aí da Ponte, nesse momento, hoje, digo que a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro para a Ponte
Já é um ganho. Vem Ponte, bola aqui pela ponta direita, trabalha a bola com o camisa número 13, o Bernardo, um dos estreantes do time da Ponte, pega na zaga da equipe do Grêmio, sai, bola para lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral para Ponte fazer a cobrança, vem Bernardo para fazer a cobrança do arremesso manual, quase 9 segundo tempo. Você tá ligado nos canais Futebol Interior, Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior. Conosco também, Portal Araraquara News no Facebook, Rádio Web Rádio Paniri, CIN Central Interativa News e Rádio Futebol na Canela 2. 10 minutos você ouviu o toque eletrônico, mesa de som, canais Futebol Interior, Thiago Lopes. Tiagão tá meio, hoje tá meio fora do bumbo, hein? Falta em cima do Ferreirinho, o jogo tá parado. Volta pra equipe do Grêmio, bola lá pela ponta esquerda, trabalha a bola, o time do Grêmio, bola ali com o Ferreirinha, recebe o passe do Diogo Barbosa, volta aqui um pouco mais atrás pra ele, já trabalhou, já voltou, bola pro Bitelo, Bitelo na ponta, pro Diogo, fez a finta, vai queimar dali, fez o toque na boca do gol, chega a zaga da Ponte com o Leonardo pra tirar, a bola volta aqui pela ponta direita, bola com o Rodrigues, ganha essa bola pra equipe da Ponte, chegou o Fecinho, o árbitro tá marcando a falta. Falta pro time do Grêmio fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. 10 minutos passados desse segundo tempo, 35 para terminar o jogo. Aproveite da melhor forma o seu tempo. Placar majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte, Grêmio, Ponte, tudo igual. Tá 0-0. Alô, Carlos Corsato, ouvintes do Futebol Interior. Amanhã tem clássico inglês, Manchester City e Liverpool, 12h30, horário de Brasília. Aqui na Rádio Futebol Interior comigo, Thiago Faria, Thiago Caetano e Thiago Alcântara. E todo o timão da Rádio Futebol na Canela 2. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Wesley perde a bola, Ferreirinha ganhou, passou pelo primeiro, pelo segundo, vai queimada, ele bateu pro gol, pra fora. Que perigo. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Mais uma bola perdida. E pelo Wesley, Anderson Grigoleto. Perdeu a bola ali pelo lado esquerdo, o Ferreirinha veio fintando, da esquerda puxando para o meio. Fintou 1, 2, 3 na zaga ponte-pretano e finalizou para fora, para a sorte do goleiro Kaique França. Continua 0-0. Quero o torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, canal Futebol Interior, FI, Futebol FI no YouTube também, você participa. Kaique, pena essa bola aí, Kaique. Perna esquerda, dá um pico na bola, sobe Rodrigues, subiu alto, hein? Pegou, Leonardo, vem de cabeça, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pra Fecim. Queria ver o Echaporã no segundo tempo. Jogador que veio do Atlético. O pessoal bota muita fé nele e a gente também aqui no Majestoso. Participe, mande mensagem, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral para Ponte fazer a cobrança, campo de defesa, Arthur faz a cobrança do arremesso manual, toca a bola para Kaique, vai começar tudo de novo no campo de defesa. O Wilson da Rocha tá ligado com a gente, o Saulo Belo também tá ouvindo, os canais Futebol Interior, obrigado pela audiência. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, bola para Fecim, vai Fecim, Rodrigues está na marcação para cima dele, o Fecim ganhou, entrou na grande área, tocou pro Matheus Anjos. Não dominou. Oh, Matheus, meu Deus. Deu contragolpe para os caras. Bola para o Lucas Silva. Toca a bola ali para o Vila Sante. Vila Sante abriu. Toca a bola para o Elias Manuel. Thiago Oliveira. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para o Kaique França. Dá um pico nessa bola. Tira. Bola volta. Ganha altura, não ganha distância. Voltou para o time da Ponte. Bola para o Felipe Amaral. Amaral ganha essa bola para a equipe da Ponte. Toca a bola na esquerda para Arthur. Arthur para o Matheus Anjos. Meu Deus do céu. Mas é a mesma coisa, né? Matheus Anjos e o Wesley. E os caras são titulares do time. Fazer o quê? Bola pela direita. Vai esperar o quê dos caras? Bola pelo meio, trabalha a bola pro Ferreirinha, trouxe a bola pra perna direita. Ele é perigoso, bate pro gol da marcação. Fabrício tirou, voltou pro Rodrigues, vai queimar ali, bateu pro gol. Kaique voltou pro Ferreirinha, vai fazer, bateu pra fora. Fora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte. Perdeu de novo o Grêmio. Quase que o Grêmio chega lá no rebote. O Kaique França fez uma defesaça. E o camisa número 39, o Bitelo, apareceu para fazer. Era ele a bola. Não sei nem se o goleiro e o gol jogou para fora. Que perigo, Grigol. Mais uma defesaça do goleiro Kaique França. Só que dessa vez a bola caiu no pé do Bitelo.
Como você frisou bem, estava ele o gol, porque o Kaique França estava se levantando ainda da jogada. O Bitelo pegou uma bordoada para fora. Mais uma vez a Ponte Preta se livra, continua 0-0. Torcida da Ponte vem falando, né? O Wesley, Matheus Anjos, o primeiro ataque de perigo do Grêmio no segundo tempo, erro do Wesley. Segundo ataque de perigo do Grêmio no segundo tempo, Matheus Anjos. E vem Grêmio na ponta direita, bola pro Bitelo, fez a finta, virou o Lucas Silva, tá um pouco mais atrás, perdeu o pênalti, a 22 do primeiro tempo. Vem o Lucas, tá na ponta direita, pela ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Vila Sante, mais atrás, começa tudo de novo. Bola aqui com o Bruno Alves para Jeromel, Jeromel trabalha, bola na ponta direita, ele vira o jogo, toca a bola pra Rodrigues, Rodrigues vem, vai mexer a ponte, é isso, Grigor? Isso, vai mexer, camisa número 18, Nicolas, estava conversando ali com o Guilherme dos Anjos, né, que é o filho do Hélio dos Anjos, auxiliar dele. Nicolas, número 18, daqui a pouquinho na ponte. Eu tiraria o Matheus Anjos do time, pelo amor de Deus. Com certeza. Bola aqui pela ponta, trabalha a bola, sem a zaga da equipe do Grêmio, tira, perde a ponte, perde a bola, o Danilo Gomes perdeu daqui a pouco, o Frank vai falar, vem bola pro time do Grêmio, bola na ponta, Diogo Barbosa, cruzamento pra trás, Leonardo tira. E aí, Frank, o Nicolas veio do Internacional de Porto Alegre, é atacante, tá ali, vai entrar no time da Ponte. E aí, o que você acha da alteração e quem você tiraria? Matheus Anjos, sem dúvida, né, Carlos? E vou falar antes que aconteça, hein, Carlão? Pode tirar o Wesley que já deu, hein, amigo? Nós vamos ter surpresa. Vamos lá, Grigor. Tá entrando então, tá saindo, número 20, Fecim. 20, Fecim saindo para a entrada do número 18, Nicolas. Ele tirou o Fecim, que também não foi o supra-sumo do suco, né, Frank Francisco? Mas eu tiraria o Matheus Anjos e deixaria o Fecim. É 2, eu teria feito a mesma coisa. Agora vamos ver se ele acertou, né? E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vinha, chega a zaga do Grêmio pra tirar, a bola voltou pro time do Grêmio, bola com o Ferreirinha, tá na grande área, passou pelo primeiro, pelo segundo, chega a zaga da Macaca pra tirar, Bernardo tirou, voltou, trabalhou, bola pro Matheus Anjos. Matheus Ângelo e o Wesley, o que aconteceu? Perdemos a bola, aí teve que vir o Leonardo pra ganhar essa bola pra equipe da Ponte, já trabalha a bola na ponta esquerda, é pro Nicolas, vem a primeira participação dele no jogo, vem na marca, o Nicolas que é jogador do Inter de Porto Alegre, hein? Vem trabalhando bola ali na marcação pra cima do Rodrigues, Nicolas Rodrigues. A bola pegou ali no jogador da equipe, pra mim pegou no jogador da Ponte, né? O árbitro tá dando o quê? Lateral pra Ponte? O jogador da Ponte pegou a bola, mas é lateral pro Grêmio, né? Lateral pro Grêmio, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Manda mensagem no Facebook Futebol Interior, YouTube Futebol FI, Futebol Interior. Também você participa. Rádio Futebol na Canela 2 conosco. CN, Central Interativa News, Web Rádio Pariri e Portal Araraquara News. Trabalha a bola o time do Grêmio. Lá pela ponta esquerda, vem Bitelo, toca para Diogo Barbosa. Tocou pro Ferreirinha na grande área. Por baixo, chega a zaga da Ponte. Thiago Oliveira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio para o Grêmio fazer a cobrança. Primeiro escanteio neste segundo tempo para a equipe do Grêmio, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Escanteio para a equipe do Grêmio fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. É escanteio para o Grêmio. Vem Bitelo para fazer a cobrança do escanteio. Ou é o Campas? É o Campas. Vem Campas para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Grêmio. Vem Campas, 18, segundo tempo, levantamento na boca do gol. Não subiu ali o Ferreirinha. Não pegou, a bola vai ficar para o Wesley, o capitão do time da Ponte. Vem o Wesley, faz o passe aqui pelo meio, trabalha a bola para Matheus Jesus, para Matheus Anjos. O Jesus está suspenso, né? Por doping. Preventivamente, trabalha a bola na ponta para Danilo Gomes. Tá na ponta direita, sai da ponta, vem para o meio, 2, na marcação para cima dele, consegue tocar. Abre o jogo, toca a bola para Leonardo. O Amaral pediu, ele não tocou, voltou um pouco mais atrás, bola para o Arthur aqui no meio, toca a bola para o Wesley toca a bola para o Nicolas tá lá na ponta esquerda, vai jogar bem aberto aqui pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola para o Wesley, e aí a Ponte não tem centroavante, né? Volta a bola pelo meio, volta a bola para Amaral para o Wesley para Matheus Anjos para Nicolas volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola para o Wesley, o capitão do time da Ponte, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola na direita para o Felipe Amaral, ele volta, começa tudo de novo no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré.
Trabalha a bola o time da Ponte aqui no campo de defesa, quase 20 passados para o segundo tempo de jogo, 25 para terminar o jogo, tá 0-0, Ponte Preta e Grêmio. Vem Arthur, tá na ponta esquerda, faz o passe. Não tem centroavante, não tem para quem cruzar. Volta a bola aqui, ele espetou 2 pontas, o Nicolas na esquerda e o Danilo na direita. Só que a Ponte não tem centroavante. Bola pela ponta direita, trabalha a bola pro Bernardo, virou, trabalhou pro Danilo Gomes, tá lá na ponta direita, vai Danilo, trouxe a bola pra perna esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, Leonardo vem na marcação. Ali o Ferreirinha vai deixar a bola sair, saiu linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa na tela dos canais Futebol Interior, você já marca, confere, 20 passados, segundo tempo. 25 para terminar o jogo, no giro do giro, girando o placar do futebol para você, majestoso. Ponte, Grêmio, Ponte, tudo igual, tá 0-0. Alô, Carlos Corsato, ouvintes do Futebol Interior, amanhã tem clássico inglês, Manchester City e Liverpool, 12h30, horário de Brasília, aqui na Rádio Futebol Interior comigo, Thiago Faria, Thiago Caetano e Thiago Alcântara e todo o timão da Rádio Futebol na Canela 2. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Série B, Campeonato Brasileiro, Ponte, Grêmio. E aí, Anderson Grigoleto? Você pediu, ele vai entrar no jogo. Tá saindo número 9, Danilo Gomes, para a entrada do Echaporã, número 29. Saindo 9, Danilo Gomes, para a entrada do Echaporã, número 29. Echaporã, ele que está se recuperando de uma contusão no punho esquerdo, né? No lugar do Danilo Gomes. O Danilo foi até quando deu, foi aplaudido pela torcida da Ponte Preta na saída. Quero o comentarista Frank Francisco falando da estreia do Danilo Gomes. Gostei, Carlos. Uma boa estreia do Danilo. É o que eu imaginava, um jogador de movimentação. A gente percebe que está um pouquinho defasado fisicamente o time ainda. Mas em forma, com um time melhor ajustado, vai ser muito útil para nós, hein, Carlos? Esse Frank Francisco. E o Echaporã tá no jogo. Eu só queria ver aí no time da Ponte, eu só queria ver no time da Macaca um centroavante, né? Queria ver um centroavante nesse time aí, né? Mas no banco nem tem, né? Nem tem centroavante, né? Porque o Josiel não tá no banco, né? Que é o centroavante. O Pedro Júnior também é centroavante, mas está contundido. O Luca também centroavante, está contundido. E o Matheus Matias, que a Ponte contratou junto ao Corinthians, né, também não está à disposição no banco de reservas. Portanto, a Ponte Preta não tem centroavante no banco de reservas. E agora tem jogador da Ponte caído ali, hein? É o Felipe Amaral. E o Hélio dos Anjos vai fazendo alteração de uma em uma, né? Se ele trocar só mais uma agora, não vai poder mexer, né? Não vai poder mais mexer. O Grêmio vai mexer também, já, né? O Grêmio vai entrar aqui, tem dois atletas e vamos lá. Tá saindo o número 7. Número 7, Campas, para a entrada do 17, Biel. Saindo Campas 7 para a entrada do 17, Biel. E a outra substituição que o Grêmio vai fazer, tá ali tá saindo o número, é difícil de olhar aqui da onde 39. Opa! Tá saindo o número 18, o número 18 do Grêmio, o Elias Manuel, para a entrada do número 59. Número 59, o Gabriel Silva. 99, Ricardinho. É o 99, perdão. Tá aí, tá certinho, Corsato, é 99. Da onde que eu vi aqui, a Ponte vai mexer também, viu? Mais 2 substituições aí. A Ponte, na verdade, ele só pode parar mais uma vez o jogo, né? E é o Amaral, um deles é o Amaral. Espero que o outro seja o Matheus Anjos, viu? Espero, né? Tá saindo ali, então, o Wesley, capitão número 8, tá saindo o Wesley, capitão número 8, para a entrada do Igor Formiga, número 22. Igor Formiga entrando no lugar do Wesley, número 8. E saindo também o número 9 da Ponte, não, número 9 não, o número 19, Ponte Pretano, o Amaral, como você disse, para a entrada do número 7, o Moisés Ribeiro. Tá aí, então, o Wesley saindo para Igor Formiga e o Amaral, número 19, saiu para a entrada do Moisés Ribeiro, número 7. O camisa número 19, o Amaral, saiu machucado, né? E o Wesley é caixa, né? Saiu, não aguenta mais. E a Ponte não pode mais mexer.
apesar de só ter feito 4 alterações, a Ponte não pode mais mexer. Daqui a pouco o Frank Francisco vai falar. Vem o time do Grêmio, bola aqui pro campo de ataque. Moisés Ribeiro vem na bola, perdeu. Recuperação de bola para a equipe do Grêmio. Trabalha a bola na ponta direita, bola para Lucas Silva. Lucas Silva já trabalha essa bola aqui na ponta. Abre o jogo, toca a bola aqui pro Ricardinho. Ricardinho pro Ferreirinha. Chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Lateral pro time do Grêmio fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral pro Grêmio, lateral cobrado. Bola aqui na ponta. Amarelou para quem? Anderson Grigoletto. Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, por reclamação, o senhor Paulo Roberto Alves Júnior colocou amarelinho pro Hélio dos Anjos. O Vanderly Pedroso tá ligado conosco, tá dizendo que ele é de Porto Alegre. Fala, Vanderly, aquele abraço, meu querido. Obrigado pela audiência, tá no YouTube Futebol Interior. Trabalha a bola o time do Grêmio. Bola com o Lucas Silva, tá lá na ponta. Chegamos a 25 passados deste segundo tempo, 20 para terminar o jogo. Na ponta pro Diogo Barbosa. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega o Thiago Oliveira para tirar, a bola voltou ainda pro time do Grêmio. Bola aqui na ponta, trabalha a bola pela direita, bola pro Jeromel. Jeromel na direita, abre o jogo, toca a bola para Biel. Biel sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pro Ferreirinha. Ferreirinha na ponta direita. Pro Rodrigues, cruzamento, levantamento na boca do gol, Fabrício! Completa a jogada, Moisés Ribeiro, toca a bola no campo de ataque, bola pro Nicolas. Ficou pedindo falta, mas o árbitro não deu não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. Trabalha a bola o time do Grêmio, vem bola aqui pro campo de ataque, era pro Biel, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Ficou pedindo falta ali o árbitro da partida, não deu, segue o jogo. É pra seguir o jogo. Segue o jogo, segue lá, pelota. Bola aqui pro campo de ataque pro Nicolas, vai ficar pro Jeromel no campo de defesa. Sai jogando o time do Grêmio. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. Trabalha a bola o time do Grêmio no campo de ataque. Chega a zaga da Ponte com Formiga. Ganhou, perdeu, ganhou. A bola voltou pro Biel, mas aí ele tá marcando a falta. Aí ele tá marcando a falta pro time da Ponte no campo de defesa. O jogo tá parado. É falta pro time da Ponte fazer a cobrança. Bom, vamos lá. Placar ao vivo, Futebol Interior. A Portuguesa subiu, hein? Portuguesa subiu, vai disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. Fim de jogo, empatou com o Rio Claro. Placar de 1-1. A Lusa vai estar na Série A1 depois de 7 anos, 2023, a Lusa disputa a primeira divisão. E a Chapecoense empatou. Fim de jogo em Chapecó, 1 para Chapecoense, 1 também para o time lituano. Vem Ponte, bola aqui para o campo de ataque. Formiga trouxe a bola na perna direita pro Matheus Anjos. E aí o Matheus Anjos perdeu. O Matheus Anjos perdeu, a bola voltou para o time do Grêmio pela direita. Vem o Matheus Anjos, ganhou, perdeu. Ganha e perde, perde e ganha. A bola sai para a lateral, lateral para o Grêmio. Detalhe no ar. A torcida tá já pegando no pé do número 55 da Ponte Preta, o Matheus Anjos, viu? Bastante apulpado o meia Ponte Pretano. É pra variar, né? Vem o time do Grêmio, bola lá pela ponta, é o Biel que tá por lá com o cabelo descolorido, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Diogo Barbosa, Diogo Barbosa toca a bola pra Bitelo, Bitelo na ponta, bate bola pra Biel, chegou por baixo. O Thiago, e a Ponte não pode mexer mais, hein? O Thiago parece que torceu o pé, o Bernardo vai ali pra cima do Biel, o Biel vai pra cima do Bernardo, o jogo tá parado, Bernardo com Biel, Biel com o Bernardo, aí foi o Moisés Ribeiro, ganhou essa bola, aí segurou a bola e falou, ó, ninguém vai mexer na bola aqui não, ninguém vai mexer na bola não. E aí o Moisés não entregou a bola nem pro árbitro, velho. Meu Deus, que coisa. E o jogador da Ponte tá sentindo ali, o Thiago Oliveira. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. Chegamos a 28 minutos, 40 segundos passados deste segundo tempo. 16 e 20 para terminar o jogo. Campeonato Brasileiro Série B, primeira rodada, estreia da Ponte, estreia do Grêmio. Por enquanto, tudo igual no placar do Majestoso. 0 Ponte, 0 Grêmio. Thiago Lopes de Faria. Alô, Carlos Corsato, ouvintes do Futebol Interior. Amanhã tem clássico inglês, Manchester City e Liverpool, 12:30, horário de Brasília. Aqui na Rádio Futebol Interior comigo, Thiago Faria, Thiago Caetano e Thiago Alcântara. E todo o timão da Rádio Futebol na Canela 2. Carlos Corsato.
Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. Obrigado, torcedor, pela grande audiência. O José Carlos da Silva é gremista, mas quer que o Grêmio... O quê? Quero que o Grêmio fique na Série B. Deus do céu. Aí não, pô. O Vanderly Pedroso diz que Porto Alegre, Rock City, ó. Valeu, grande abraço pra você, mais uma vez, muito obrigado. Eu não entendi essa aqui do José Carlos, quer que o Grêmio fique na B. Alex Henrique escreveu vai Ponte e pintou 2 amarelos no jogo aí, um pra Ponte e um pro Grêmio, né, Grigor? Ô Carlos, foi do outro lado aqui da cabine de rádio eu te ajudo. Foi lá do lado das... Fica tranquilo. Cara, tava uma muvuca ali, eu não consegui ver. Bernardo, camisa eu vi número... que amarelou um pra... Bernardo 13 para Ponte e o camisa número 17, o Biel. Eles se estranharam ali do lado do campo. Bernardo e Biel amarelados, os jogadores de Ponte e também Grêmio. Lembrando que esse é o segundo cartão para o time da Ponte. Bernardo e Wesley. E o Biel tomou cartão para o time do Grêmio, o primeiro do time do Grêmio, terceiro cartão no jogo. 5 escanteios para o Grêmio. 4 no primeiro tempo, 1 no segundo, 1 escanteio para a Ponte no primeiro tempo ainda. Grêmio vem, bola aqui para o campo de ataque, na marca de 30 minutos, 40 segundos passados deste segundo tempo, tá 0-0, vem ali o Ferreirinha, fez o passe no meio, Moisés Ribeiro ganha essa bola para a Ponte, trabalha a bola ali para o Matheus Anjos, ele volta, bola aqui na ponta, trabalha, volta aqui um pouco mais atrás, bola para o Arthur tem o Fabrício pedindo bola, vira um pouco mais atrás, tá bola para o Matheus Anjos, vai Matheus Anjos, faz a torcida da Ponte aplaudir você. Toca a bola para Leonaldi vem na marcação, ali para cima dele o Ricardinho, ele volta um pouco mais atrás, bola para o Fabrício, ficou com a tarja de capitão do time, depois que o Wesley saiu, Fabrício tá na quarta zaga, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, Ponte atacando pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, passe muito forte pro Matheus, ficou fácil ali pro Breno, sai do gol para fazer a defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps, no bolão você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Você participa, manda mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta e Grêmio se enfrentaram pela Série B em 1992, há 30 anos atrás. Ah, que saudade daquele tempo. 1992, há 30 anos atrás, no primeiro jogo pela Série B, primeira participação do Grêmio na Série B, o Grêmio iria cair mais uma vez, né? E agora a terceira vez, na primeira participação, o Grêmio ganhou o primeiro jogo 2-1 no Olímpico, empatou 0-0 no Majestoso, vem Grêmio, bola ali com Ferreirinha na marcação, sorte da Ponte, hein? Sorte da Ponte, o Echaporã atrapalhou ele, a bola voltou para o time da Macaca, a bola lá pelo setor de ponta direita, vem Ponte, trabalha a bola com o Bernardo, ele volta a bola para Moisés Ribeiro, voltando ao time da Ponte, depois daquele erro que deu a derrota no Campeonato Paulista contra o time do São Paulo, bola para o Echaporã, tá aqui na ponta esquerda, sai da ponta, vem pro meio, 2 na marcação, para cima dele, foi pro chão, nada. Ficou pedindo falta, o árbitro mandou seguir, estava na frente do árbitro. Segue o jogo, bola para o time do Grêmio, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O Wilson da Rocha, o Saulo Belo, Edson Cláudio, Wilson Correia, Lula dos Santos, tá todo mundo ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai mandando mensagem pra gente, lembrando que o Anderson Grigoletto vai pra entrevista lá com o técnico da Macaca, hein? O querido Hélio dos Anjos. Manda mensagem aqui no Facebook. Manda mensagem, porque eu perdi todas as mensagens, tive que sair aqui. Perdi todas as mensagens no Face. Vem, Leonaldi, também tá extasiado, Léo, hein? 33, estagiado, vai mexer o Grêmio, daqui a pouco o Grigo vai anunciar. Vai mexer. E o Frank, você já tem aí? Se tiver as alterações, pode passar, viu, o Grigo? Tá saindo o número 10, o Ferreirinha, para a entrada do Janderson, número 20. Ferreirinha, número 10, saindo para a entrada do número 20, Janderson. Está saindo o 39, Bitelo, para a entrada do Gabriel Silva, número 59. Saindo o Bitelo, 39, para a entrada do Gabriel Silva, número 59.
59, Gabriel Silva no time do Grêmio. Trabalha a bola, o time da Ponte, é falta cobrada para Macaca, levantamento na boca do gol, Jeromel mete a cabeça na bola, tira. Joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vai, Frank, 34 do segundo tempo, fala do jogo. 0 Ponte, 0 Grêmio. Carlos, nós vamos ter muita dificuldade, hein? Esse Matheus Anjos, meu Jesus, é inacreditável. Agora a Ponte está fazendo uma partida de segurança, Carlos, tentando se manter aí. Ele dobrou, fez uma ala dupla ali com o Igor Formiga e o Bernardo, que também já está bem cansado. E vamos ver, né? Quem sabe aí, Carlão. Olha a Ponte, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Anjos no peito, pro gol, pra fora! Tá vendo aí, ó? Se ele faz o gol, ele levanta a camisa e fala: essa é pra você, Frank! Pra fora, a linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança. Carlos, eu vou falar assim: queima minha língua, Matheus Anjos. Mas tá difícil, hein? O Carlos José Oxará. No primeiro e no segundo nome somos parceiros, hein? Xará no primeiro e no segundo nome. Carlos José Silveira Leite. Cidade de Caconde, com o coração na mão. Vai, Ponte. Fala, Carlão. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Tá no YouTube, tá ligado com a gente. Neuri Menezes, Hélio dos Anjos, que me desculpe, mas Matheus Anjos jogado 90 minutos é demais. E não dá pra tirar mais ele, né? O Trem das 11 também mandou mensagem pra gente. Pensa o que, rapaz? O Trem das 11 tem Facebook e digita: desejamos um excelente e abençoado Campeonato Brasileiro Série B 2022. É que a mensagem é muito grande, viu, Trem das 11? Mas eu agradeço aqui a sua participação. É quase que um livro você escreveu aqui, mas obrigado. O Adriano Melcherque tá dizendo tchau, Wesley. Luiz Augusto Duarte Simas. Boa tarde, Corsato e equipe. De novo, esse Matheus Anjos está dormindo em campo. Lento, não dá mais não esse cara. Daqui a pouco mais. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Falta! O jogo tá parado. Falta para a Ponte fazer a cobrança, amiga esquerda, campo de ataque, vem Matheus Anjos para fazer a cobrança na falta. O Thiago Oliveira tá na grande área, o Fabrício também, quem sabe na bola parada. Uma vitória da Ponte que não acontece há muito tempo para a bola, Matheus Anjos, chega ali o Jeromel. Dá um bico na bola, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é o Matheus Anjos. Tem pedindo bola aqui o Nicolas na ponta esquerda. O Matheus tentou fazer uma carrapeta ali. É o Jeromel, ele ganhou. Matheus tá na ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça, sobe a zaga do Grêmio. Tira a bola, volta. Completou o Bruno Alves, o zagueiro. Toca a bola um pouco mais atrás, bola para Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro volta, essa bola aqui um pouco mais atrás. 37, segundo tempo no placar ao vivo, Futebol Interior, Chapecoense e Ituano empataram há pouco, 1-1. Santos, Fluminense, Série A, Campeonato Brasileiro, vão empatando em 0-0. Ponte vem na direita, pro Formiga, foi pro chão, é falta! O Formiga levou de vencido ali o Diogo Barbosa. E o Diogo meteu o pé nele, falta pra Ponte, Grigol. Amarelou pro Diogo Barbosa nessa jogada aí. O Igor Formiga partiu pra cima do Diogo Barbosa, levou a melhor, mas o Diogo Barbosa não deixou barato. Deu sarrafo no Igor Formiga, amarelou pra ele. Lá vem bola na área do Grêmio. Quem sabe o primeiro da Ponte. Quem sabe na bola parada. O primeiro gol da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B. Vai, Ponte! Vai, Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Vem pra bola o time da Ponte. Vem Bernardo pra fazer a cobrança na falta. Ele é bom na bola parada também. É falta pro time da Macaca fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga pra tirar. A bola vai ficar aqui na ponta esquerda. É pro Matheus Anjos. De novo, cruzamento, levantamento na boca do gol. Jeromel. Torcida do Grêmio chama de Jeromito. Tira. A bola voltou pro time da Macaca. Vai queimar dali. Bateu forte pro gol. Vai na passa, vai embora. Echaporã bateu, ela saiu de fundo. Tiro de volta pro Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Grêmio vem, bola aqui pro campo de ataque. O passe na ponta esquerda. Vamos ver se pega. É o Diogo que tá por lá. Pegou, correu e pegou. Vem na marcação ali pra cima dele o jogador da Ponte, que é o Formiga. Fez o passe, voltou um pouco mais atrás. Bola ali pro Biel. Camisa número 17, voltou. Trabalhou pro Lucas Silva. Pro Biel na grande área. Muito forte o passe, a bola vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Pintou o público, renda no Majestoso, vai, Grigor. Vamos lá, público pagante, 4.655. Não pagante, 550. Público total, 5.205. Para uma renda de R$ 130.400. R$ 130.400, público 5.205, público total. Esse jogo aqui não deu prejuízo para a Ponte, né? Segundo o Marco Antônio Berlim, para jogar no Majestoso, a Ponte gasta entre 75 e 80 mil reais. Esse não deu prejuízo para Macaco. O jogo tá parado, falta para o Grêmio. Campo de defesa lado esquerdo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, era pro Nicolas. Jeromel, hein? Chegou cometendo falta. Merece um cartãozinho amarelo, merecia, né? Mas não vai ter, não. Não vai ter cartão pra ele, não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, 40 minutos, 20 segundos passados desse segundo tempo, 4h40 para terminar o jogo. Uma dica, aproveite da melhor forma o seu tempo com as pessoas que você gosta. Majestoso, placar, Ponte, Grêmio, tudo igual. Série B, Campeonato Brasileiro, 0-0, vem Grêmio, bola ali pela ponta esquerda. É com o Biel, segura aí, Thiago Lopes. Biel vem na marcação ali para cima dele, Formiga. Biel fez o passe no meio, chega a zaga da Ponte para tirar. Thiago Lopes, de Faria. Alô, Carlos Corsato, ouvintes do futebol interior. Amanhã tem clássico inglês, Manchester City e Liverpool, 12h30, horário de Brasília. Aqui na Rádio Futebol Interior comigo, Thiago Faria, Thiago Caetano e Thiago Alcântara. E todo o timão da Rádio Futebol na Canela 2. Carlos Corsato. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Chapecoense e Ituano empataram 1-1 há pouco, às 4h da tarde. Santos e Fluminense, aí é Série A. Campeonato Brasileiro, vão empatando 0-0, finalzinho de jogo, 43 minutos do segundo tempo. E a Luzinha, a portuguesa Lusa do Canindé, tá de volta pro Campeonato Paulista da Série A1 em 2023. Depois de 7 anos na Série A2 do Paulistão, a Lusa vai disputar a Série A1. Empatou com o Rio Claro no primeiro jogo, venceu por 1-0 em Rio Claro. Portanto, no agregado 2-1, a Lusa está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista e a Ponte Preta, depois de 23 anos, vai disputar a Série A2. No ano que vem, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Grêmio vem pro campo de ataque, bateu ali o Biel, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou pro Matheus Anjos, aí o Anjos tentou fazer o passe, toque errado, a bola voltou pro time do Grêmio, lá na ponta esquerda, sai da ponta, vem pro meio, é o Ricardinho, vem ali o Igor Formiga na marcação, não, Moisés Ribeiro na marcação pra cima dele, ganhou, trabalhou, bola pra Lucas Silva, ele volta um pouco mais atrás, bola pro Rodrigues, tentou fazer o passe ali pro Biel, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, a bola voltou com o Echaporã, ganhou, vem no campo de ataque, falta, o jogo tá parado. O jogo tá parado e pro Rodrigues vai pintar amarelo. Ele que parou a jogada aí, né, Grigor? Sim. Chaporã, o árbitro ergueu o amarelinho para ele, mais um amarelado na equipe do Grêmio. Chaporã, o Rodrigues, número 26. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta. 43 minutos passados desse segundo tempo. Ponte e Grêmio vão empatando 0-0. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. A bola ficou ali na ponta direita. A bola por Formiga. Ele toca no jogador do Grêmio. A bola sai lateral. Lateral para a Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes a base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Ponte. Bola lá pelo setor de ponta direita. Era para o Bernardo. Tá jogando um pouco mais à frente agora o Bernardo. Jogando o Frank, já cantou a pedra. Jogando como ponta. Ali pela direita chega a zaga do Grêmio. Tira a lateral, cobrado, bola por Formiga. Formiga toca a bola para Nicolas. Tá lá na ponta direita. Vai tentar fazer o cruzamento. Vai por baixo. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. Segue o jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa.
Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. O Vanderlei Pedroso tá dizendo que ele que falou aqui que saiu o Ferreirinha, agora o time vai melhorar. Valeu. O Alex Henrique, Dali Ponte, tem também a Laura Saciloto, todo mundo aqui no YouTube, trabalha a bola o time do Grêmio, bola ali com o Lucas, perdeu, recuperação do Moisés Ribeiro, põe bola na ponta direita pro time da Ponte, bola lá pro Bernardo, vai Bernardo, o Nicolas tá na grande área, o Bernardo sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pro Formiga, aí o Formiga perdeu, no pé de ferro pro Diogo, aí o Diogo entregou, de volta pra Ponte, na marca de 44 e 30, volta um pouco mais atrás, bola ali pro Leonardo, o Grêmio também parece que cansou, hein, o Grêmio parece que cansou. Bola aqui pela esquerda, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Arthur, Arthur para Matheus Anjos, Anjos fez o passe no meio, pra quem, hein, Anjos? Pra quem? A bola vai ficar lá na ponta esquerda pro Diogo Barbosa, sai jogando pra equipe do Grêmio, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Trabalha a bola o time do Grêmio, bola aqui pela ponta esquerda, é pro Biel, tá aberto, livre, leve e solto lá pela esquerda, tirou para dançar ali o jogador da Ponte, vem o Ferreirinha na marca, vem o Ferreira, o Bernardo na marcação pra cima dele, chegou ali o Moisés Ribeiro também. E aí vamos ver se o árbitro vai marcar a falta, tem jogador do Grêmio caído, o jogo vai ficar parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ficou caído ali o jogador do Grêmio, o árbitro mandou seguir, manda seguir, segue o jogo, bola aqui pro campo de ataque, o Kaique França manda a bola aqui pro campo de ataque, o Grigo já falou, aí vamos até 49, 45 e 40 Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você, Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Parece que ninguém quer jogo mais também, né? Vem Grêmio, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, falta, o jogo tá parado. Falta em cima aqui do jogador do Grêmio, o jogo tá parado, falta no campo de defesa, 46, segundo tempo, no campo de ataque do time do Grêmio, campo de defesa da Ponte, falta aqui do lado dos técnicos, é falta para a equipe do Grêmio, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Bola para a equipe do Grêmio, Jeromel, pega aqui na direita, toca a bola pro Rodrigues, Rodrigues tá amarelado, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Formiga tira, a bola volta pro time da Macaca, a bola pro Bernardo, tá lá na ponta direita, um dos estreantes desse time da Ponte, daqui a pouco tem comercial em São José, hein? Já, é Série A3, Campeonato Brasileiro, Série A3, Campeonato Paulista, daqui a pouco, São José e comercial, Wilson Rocha transmite o jogo. Tá caído, né, o jogador da equipe da Ponte, ô Grigo. O Matheus Anjos desabou ali, praticamente na linha central ali do gramado, com câimbras. Tá caído o Matheus Anjos, número 55. É como você falou, né? 90 minutos aí pro Matheus Anjos, ele tá sentindo bastante. Não aguenta não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O jogo continua parado. E aí, Franco Francisco, 47, Ponte, Grêmio 0-0. Carlos, tudo parece encaminhar para um empate da Ponte nessa primeira partida, né? Mas nem tudo tá errado e nem tudo tá certo, Carlos. Boa essa. Agora, uma coisa tem que ser clara. Gente, Carlão, eu vou levantar uma hashtag. Matheus Anjos não dá mais. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vai terminar com 10 aí, não vai dar tempo do Matheus voltar não, hein? Bola voltando aqui pela direita, trabalha a bola, o time do Grêmio chega para tirar a bola, volta com o Lucas Silva. Lucas Silva pro Nicolas, Nicolas ganhou, Moisés Ribeiro vai queimar, ele bateu pro gol, tá parado. Tá parado, tá marcando a falta. O árbitro do jogo, falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Voltou o Matheus, né, ô Grigor? Isso, Matheus Anjos voltou, tá em campo de novo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Academia Art Center. Sua saúde em primeiro lugar. Em Campinas, no Padre Anchieta.
Grêmio vem, bola aqui pela direita, bola com Jeromel. Jeromel vai pro cruzamento, vai pro levantamento na boca do gol. Formiga mete a testa na bola, tira dali. Bola bota pra ponte, bola com o Bernardo. Tá no peito, ganhou. Ganha do primeiro, ganha do segundo. Trabalha a bola na ponta esquerda pro Echaporã. Jeromel vem na marcação pra cima dele. Olha o Echaporã na marcação do Jeromel, falta. Ele não deu essa falta? Ele não deu essa falta? Ah, não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Baterias Moura 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Ele não deu aquela falta, hein, Frank? Meu Deus. Bola pro time do Grêmio. Vem, Grêmio. Bola aqui pro campo de ataque. Lucas Silva bateu. Bola pro Diogo Barbosa. Chega a zaga da ponte. Chega a zaga da ponte pra pegar a bola com o Leonardo. Já passamos de 49, hein, juizão? Bola ali pelo meio. Trabalha a bola para Leonardo. Deu mais um. Vamos pra 50. Outra falta. O Grêmio agora começou a descer o sarrafo. Começou a descer o sarrafo agora o time do Grêmio. A Copa do Mundo já começou nos canais Futebol Interior. Toda terça, Vicente Dato lhe traz informações e muita opinião. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa 4940. Conosco, Rádio Futebol na Canela 2. Amanhã tem Liverpool e City. City Liverpool, Premier League com o Thiago Lopes de Faria. Com a Rádio Futebol na Canela 2. Conosco também CIN Central Interativa News, Web Rádio Bariri e também o portal Araraquara News. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, Paulo Roberto Alves Júnior. Representante comercial, 39 anos, nasceu no dia 3 de julho de 1983. Paranaense, fim de jogo, estreia da Ponte, estreia do Grêmio. Tudo igual no Majestoso. 0 para Ponte, 0 pro Grêmio, 0 Ponte, 0 pro Grêmio. A Ponte não ganhou, mas também não perdeu. O Grêmio não ganhou, mas também não perdeu. A bola parou no Majestoso. Vai começar o nosso fim de jogo. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 0 para Ponte, 0 para o Grêmio. Bom, o Grigo vai descer para conferir a entrevista do treinador Hélio dos Anjos. Ô Grigo, pode dar aí o seu destaque final da cabine, porque aí a gente chama você lá de baixo para entrevista com o Hélio dos Anjos. Tá fechado, Grigo? Seu destaque final aí da cabine. Legal, Carlos. Estreia então em casa na Série B 2022, 0-0. E o técnico Hélio dos Anjos continua invicto, né? Não conseguiu ainda a primeira vitória no comando da Ponte Preta, Carlos. É isso, são 5 jogos, nenhuma vitória no comando da Ponte Preta. São 3 empates agora com 2 derrotas. O Jeromel é jogador do Grêmio e vai falar nos canais Futebol Interior. O nosso time lutou, teve muita chance de fazer o gol, infelizmente não conseguimos concretizar. Mas jogar aqui contra a Ponte Preta, que é um grande adversário, fora de casa, é sempre complicado. Respeitamos eles, infelizmente não conseguimos sair com 3 pontos, que era o nosso objetivo, mas 1 ponto já está de bom tamanho. Pois é, o gol fez falta, né? De que forma esse quesito de finalização também acaba preocupando vocês, porque foi 1, mas poderia ter sido 3, né, Jeromel? A gente acabou de acabar o gauchão aí com o melhor ataque da competição, a melhor defesa, então a gente sabe que isso não é um problema, mas sabe que temos que melhorar. Então vamos trabalhar aí para acertar esses pequenos detalhes. Muito obrigado. Tá aí então o Jeromel, zagueiro, capitão do time do Grêmio, falando aqui nos canais Futebol Interior. Da Ponte Preta, vamos ver quem é que vai falar aqui da Ponte, né, na saída do gramado no estádio Moisés Lucarelli. Eu tava preocupado ali com o Felipe Amaral, que saiu contundido, mas tá andando normal ali, pelo menos vejo na câmera da TV, né, tá andando normalmente ali o Felipe. Então, daqui a pouco vou querer saber do Frank também, como é que foram os estreantes nesse time da Ponte. Vamos ver quem é que vai falar aqui. Pelo lado da Ponte, 0 Ponte, 0 Grêmio. O Grêmio perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. O Lucas Silva bateu e a bola foi embora pra fora. E a Ponte empatou em 0-0. E o Igor Vinhas, rapaz, será que a sina do Igor Vinhas vai ser sempre a reserva? Vai falar o goleiro, o Kaique França, goleiro da Ponte. Fala, Kaique. Somar esse pontinho em casa aqui, como que vocês analisam isso, França? Primeiramente, boa noite. Primeiro eu queria comentar sobre o que você falou do Igor. Realmente, tanto no intervalo quanto no final do jogo, antes do jogo, me passou toda a força possível. Se mostrou ao meu lado o tempo todo. Quando ele estava jogando também era assim, era com o Luan também. Acho que o grupo de goleiros é bem unido aqui. E sobre esse resultado, a gente pegou o campeão gaúcho, né? A gente infelizmente não vinha de uma boa fase. Pegamos o campeão gaúcho, acho que dentro do possível fizemos um jogo equilibrado.
tivemos nossas chances de gols também. Eu acho que um jogo desse acaba trazendo confiança para a equipe que está precisando. E eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir. Obrigado. Tá aí. Gostei do Kaique. Aliás, foi bem no jogo. Daqui a pouco o Frank vai falar. É bem isso, né, Frank? O empate de hoje contra o Grêmio, pro time da Ponte que vem de um rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista depois de 23 anos. Só para lembrar, a Ponte, o time do interior que há mais tempo estava na Série A1 do Campeonato Paulista, 23 anos consecutivos, a Ponte caiu e ano que vem vai disputar a Série A2, mas aqui é Campeonato Brasileiro, jogando contra esse gigante do futebol nacional que é o Grêmio. Um jogo, concordo com o Kaique, para dar moral aí para a sequência da competição para a Ponte Preta, né, Frank? Sim, Carlos, não tenha dúvida. E a partida, o tom dela foi o equilíbrio, né, Carlos? Teve aí, vamos colocar uma ligeira superioridade para o Grêmio, que é claro, um baita de um time, né? Mas, Carlos, a Ponte, se tem um bom meio armador e nós tivéssemos hoje um matador ali no meio, a coisa poderia ser diferente. Gostei do jogo, acho que foi uma boa partida. A única coisa na Ponte que pega, Carlos, que a gente não tem meio armador, infelizmente. Isso é um fato, né? E a galera, a gente percebe que fisicamente a Ponte também tá um pouquinho abaixo ainda, hein, Carlos? Mas hoje o Grêmio cansou mais que a Ponte, né? Se bem que o Grêmio vem jogando, né? Vinha jogando e a Ponte Preta teve aí 20, quase 30 dias, 25 para 30 dias aí para trabalhar fisicamente os seus jogadores. É isso, você está no intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior para BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, uniformes e camisetas personalizadas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Intervalo aqui no fim de jogo, a gente volta com as notas do jogo aqui do Frank Francisco. Vamos falar também aqui do que foi Ponte Grêmio, placar 0-0, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Quinta partida entre essas duas equipes, 14 vitórias do Grêmio, 9 vitórias da Ponte Preta e agora 12 empates, né, para completar aí o número 35. Rapidamente aqui, Frank, antes de pegar aí se você achou justo o resultado ou não, e aí depois a gente ir para as notas do jogo e ficar ligado com o Grigo, sempre que tiver informação, Grigo, prioridade sua aí no estádio Moisés do Carelli, tá? Vamos lá, placar ao vivo Futebol Interior. Mais cedo, Chape e Ituano empataram em 1-1. O Ituano saiu na frente, a Chape empatou. Isso no campeonato da Série B, né? Deixa eu passar aqui a Série B, depois eu vou pra Série A, tá? Ontem, Brusque 1, Guarani 0, Vasco 1, Vila Nova 1, Bahia 2, Cruzeiro 0. Daqui a pouco, a bola rola, já tá rolando, né? 18h36, 5 minutos, Chapecoense... Não, Sport e Sampaio Correia. E às 9 horas da noite tem Tombense e Operário. Amanhã às 11 correm atrás da bola Londrina e Náutico. 2 jogos desta primeira rodada vão acontecer só no dia 4 de maio. Novo Horizontino, CRB, CSA e Criciúma. O Criciúma que está de volta à Série B e o Novo Horizontino que está debutando na Série B. Novo Horizontino que caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista, Série A2, né? Do Campeonato Paulista junto com a Ponte Preta, está debutando na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses os jogos da primeira rodada da Série B desse Brasileirão. Lembrando que pela Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Santos empataram em 0-0. Ó, daqui a pouco, 7 da noite, esse jogo você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, assim que a gente fechar a transmissão aqui de Ponte e Grêmio. O Wilson Rocha já tá no ar lá com a W Sports, transmitindo São José e Comercial, é Série A3 do Campeonato Paulista. O Comercial tem 6 pontos, 6 pontos tem o Comercial, São José tem 3. A bola vai rolar às 7 horas da noite, você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior com o Wilson Rocha. Lembrando que a Portuguesa, depois de 7 anos, vai voltar a disputar a Série A1 do Campeonato Paulista, porque empatou com o Rio Claro em 1-1. No primeiro jogo havia vencido por 1-0. A Luzinha está de volta à Série A1 do Campeonato, a querida Lusa do Canindé está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. Daqui a pouco correm atrás da bola, disputando aí mais uma vaga, Oeste e São Bento. Primeiro jogo foi 2-2, jogo às 7 horas da noite. Frank Francisco, para Bet Champs, Corujão Autopeças, Alvo Satoshi, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Academia Art Center, Brumas, Pizza do Dadá e Prone Alimentos. Justo resultado, Ponte Grêmio 0-0? Carlos, eu reputo como um resultado justo, sim, porque em que pese o Grêmio ter tido uma pressão maior, ter tido um pênalti ao seu favor, que maravilhosamente batido pelo Lucas Silva a nosso favor, claro, né? A torcida do Grêmio não gostou nada. A torcida do Grêmio não gostou não, mas para nosso favor foi maravilhoso. A Ponte fez uma partida de equilíbrio, Carlos. Falta algum detalhezinho, mas fiquei animado, gente. Eu estou animado com esse time da Ponte. Esse time com algumas mudanças. Torcer, né, Carlos, para os que estão chegando agora, que tem jogador aí para ser anunciado, que encaixem, deem em uma liga. Fiquei animado com a Ponte. Torcedor ponte-pretano,
Presta só atenção, Carlão. Nós só empatamos com o campeão gaúcho. Pra quem não tinha time e entramos sem saber o que ia acontecer, show. Tirando que é o Grêmio, né? É o Grêmio, todo poderoso Grêmio. O Grêmio é uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Deixa eu fazer um contato lá com o Anderson Grigoletto. Será que ele tá ligado? Anderson Grigoletto, situação de momento aí no estádio Moisés Lucarelli. Grigô. Tá ali? Você vai ligar pro Grigo. Então tá, são 18 horas e mais 39 minutos. Série A Campeonato Brasileiro, já tem Atlético Goianiense e Flamengo, às 7 da noite. Palmeiras e Ceará. Jogo marcado para as 9 horas da noite. Fluminense e Santos, como eu disse aqui, empataram em 0-0. Anderson Grigoletto, me ouve, situação de momento aí no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco a entrevista com o Hélio dos Anjos. Ô, Persato, já estou aqui já na sala de imprensa, aguardando a coletiva do professor Hélio dos Anjos. Daqui a pouquinho vai estar aqui, a gente vai conversar com ele. Você tem previsão de tempo? Tem previsão de tempo aí que eu vou chamar um intervalo? Será que dá tempo? 3 minutinhos? Dá tempo sim, viu, Persato? Então tá bom. Vamos lá então. Dá uma mutada no Anderson agora. E a gente vai pro rápido intervalo. Voltamos já. Tem a ficha técnica do jogo. Tem as notas dos jogadores da Ponte. Você pode votar aqui no Melhor em Campo, hein? Você, torcedor da Ponte, vota no Melhor em Campo. Daqui a pouco nós vamos pegar aqui o Melhor em Campo. Para você, quem foi o Melhor em Campo da Ponte Preta no empate contra o Grêmio 0-0. Vota aqui no Facebook e também no YouTube. Tô esperando a sua participação. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Academia Art Center, musculação, ginástica, pilates, jiu-jitsu, jazz, balé, spinning, zumba, fit dance, muay thai e muito mais. Academia Art Center, Rua João Mendonça, número 56, Vila Padre Anchieta, em Campinas, próximo ao posto 3 Vias. Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 18h43. De volta. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Agora você abre lá o Grigo, porque preferência pra ele. Assim que tivemos o Hélio dos Anjos, o Grigo entra aqui para falar com a gente, tá? O torcedor pode participar, votar aqui no Melhor em Campo, né, da Ponte Preta. E deixa eu já começar aqui a eleição, né? Vamos começar aqui a eleger o Melhor em Campo.
enquanto isso... Ô, Carlos. Oi. Só uma informaçãozinha, durante a transmissão você disse da presença do Ramon Menezes, né, nas tribunas aqui do Moisés Lucarelli. Sim. Ele estava aqui, ele é o treinador da categoria sub-20, né, da seleção brasileira. Então ele veio dar uma olhada na molecada aí, né, abaixo de sub-20, entre eles o Felipe Amaral, o jogador pontepretano de 18 anos, né. Então ele estava aí para dar uma olhada na molecada. Felipe Menezes, Ramon Menezes. O Ramon Menezes. Ramon Menezes. Rapaz, foi um grande meio-campo, foi técnico do CRB, técnico do Vasco, né? E agora tá na seleção brasileira. Bom, Grigó, vamos deixar aqui o canal aberto para você aí. Deixa eu ir lá no Futebol Interior, no Facebook. Eu saí aqui da live, rapaz, no Facebook Futebol Interior, e agora eu tô procurando aqui a live e não tô conseguindo encontrar, né? A live pra gente falar aqui e trazer o melhor em campo de Ponte Preta e melhor em campo da Ponte Preta, né? De Ponte Preta e Grêmio. O jogo terminou em 0-0. O Gustavo Carvalho escreveu aqui, ó, Matheus Anjos, jogador displicente, não tem alma. Tinha que tirar ele e não o Fecim. Que má sorte do Amaral, coloca ele aqui em se machucar. Ah, não, do Fabinho, que má sorte do Fabinho. O Fabinho tava botando muita fé no Fabinho, rapaz. Que pena, né, que o Fabinho não conseguiu, se machucou, né? E a contusão do Fabinho é grave, hein, gente? É grave a contusão do Fabinho. O Fabinho é mais ou menos a mesma contusão do Ribamar, né? O mesmo tempo, né, de contusão do Ribamar. Gente, não tô conseguindo entrar no Facebook. Quando você tenta fazer 200 coisas ao mesmo tempo, não dá, né? Não dá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui do Grigo. Ô, Grigo, começar com você, tem que soltar a vinheta, né? Do Melhor em Campo. Tem que soltar a vinheta do Melhor em Campo. Então vamos lá, o Grigo vai começar aqui, vai abrir a votação para ele do Melhor em Campo da Ponte Preta. E a gente vai pegar aqui da mesa. E depois eu vou... vai pegar na mesa e depois eu vou aqui pro Facebook do Futebol Interior. Vamos lá, abrindo a eleição do Melhor em Campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá, o craque do jogo. Pra você, o Grigó, quem foi o melhor em campo da Ponte Preta? Coissato, eu gostei muito da atuação, como eu disse pra você, até do Felipe Amaral, mas eu vou ficar o meu voto no goleiro da Ponte Preta, o Kaique França. Kaique França. Um voto pro Kaique aqui, voto do Anderson Grigoleto. E você, Frank, você vota em quem? Carlos, sem dúvida nenhuma, tô com o Grigo nessa, o Kaique França. Às vezes que foi exigido, foi muito seguro, foi muito bem, Carlos. Gostei dele. Nota 8 para ele. Nota minha, né? Kaique França, um voto, mais um voto aqui do Frank Francisco. Rapaz, o Kaique para mim foi bem, mas vai ficar aqui com 2 votos, porque eu vou votar no Danilo Gomes. Gostei dele, gostei da estreia do Danilo. Eu tava entre o Danilo e o Kaique e o Amaral. O Amaral só teve um errinho no jogo, que foi uma bola que ele perdeu no primeiro tempo ainda, né? Só teve esse erro, né, numa saída de bola ali, mas gostei também desse garoto, desse Amaral. Mas vou ficar com o Danilo Gomes, atacante que veio do São Paulo. Vou pedir pro ouvinte aqui nos ajudar também e mandar mensagem como melhor em campo. O Renato Bueno escreveu: buscar um armador urgente. Roberto Santos, melhor em campo. Kaique França. 2 boas defesas e uma no primeiro tempo. Então tá 2-1 pro Kaique França aqui pelos nossos votos, tá? João Batista, como sempre, uma boa transmissão. Ô, João, obrigado. Você é sempre muito solícito com a gente aqui, a gente agradece, tá? Luiz Augusto Duarte Simas, muito bom jogo. Precisamos de um jogador que arma no meio campo. Esse Matheus Ângelos não dá. Tá todo mundo falando a mesma coisa. O Clefor Nunes, rapaz. Bernardo. Gostei da estreia do Bernardo também, hein? Gostei da estreia do Bernardo. Pra mim também, o Bernardo mandou bem, né? Bernardo, um voto aqui pra ele do Clefor Nunes. O Roberto Santos votou no Kaique França. Deixa eu ver aqui no nosso grupo de WhatsApp, o Planeta dos Macacos. Se tem aqui, se alguém for mandar, mas manda pro texto, viu, gente? Não consigo ouvir áudio na transmissão, tá? O Rodrigo tá dizendo que gostou do lateral direito, o Bernardo.
Rodrigo Bruguineira. O Batata diz que o melhor em campo foi o goleiro, junto com o menino da base, o Amaral. Tá dizendo ele. Também votou no goleiro aqui então. Matheus Anjos não deu liga, diz o Rodrigo Bruguineiro. O Jorge Bertelli, parece uma coisa agora, entrou o Formiga do Corinthians. Tá criticando aqui a entrada do Formiga, mas entrou bem, né, o Formiga, né, o Franqui? Eu gostei, Carlos, fez uma boa dobra ali, liberou o Bernardo, que já vinha cansado. E, novamente, ele não perde uma bola na questão defensiva. Muito interessante, vai ser útil o Igor Formiga, hein? Tá certo. Bom, é isso. Então, eleito o melhor em campo, o Kaique França foi eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Isso, que arte bonita, hein? Felipe, você é sensacional, viu, Felipe? Fantástico. Fora de série. Bom, 989-89-35-26. Ó, amigo Anderson Grigoletto. O Hélio dos Anjos está chegando aqui. Estádio Moisés Lucarelli. Começando por ti. Boa noite para você. Boa noite. Gostaria de saber, você mudou metade do time da última partida no Campeonato Paulista, alguns reforços chegando, e hoje a Ponte mostrou um futebol mais competitivo do que aquele que apresentou ao longo dos meses de Campeonato Paulista. Queria que você fizesse uma análise desse time, o quanto que você vê ainda de potencial, até porque você teve alguns desfalques hoje. Como que você analisa esse empate? É mais para até comemorar e dar um ânimo a mais depois daquele baque que aconteceu com o rebaixamento? Primeiramente, falar com vocês que há muito tempo que a gente não se encontrava, né? No futebol brasileiro, está fazendo entrevista presencial, né? Muito melhor do que você fazer aquela entrevista fria. E é bom também a gente conhecer as pessoas, né? Então, que bom que estamos todos no pós-jogo. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Nós fizemos uma parada, nós falamos muito em transformação de elenco, nós falamos muito em criar uma situação com uma identidade maior de comportamento de acordo com o que é a Ponte, né? Mas o que foi mais importante é que nós tivemos 18 dias de trabalho. Então se trabalhou muito, mas muito mesmo, dentro da nossa realidade fisiológica, né? Nós já sabíamos que podíamos dar uma resposta melhor, mesmo enfrentando uma equipe que está com um nível de competitividade maior do que a gente, porque vem de 5 jogos decisivos, 2 clássicos, o Ipiranga, e né, depois o Ipiranga, 4 ou 5, desculpa. Então nós sabíamos que a gente tinha que fazer alguma coisa. E o que nós procuramos fazer, dentro da medida do possível, foi criar uma estrutura tática, entende? Para a gente tirar o Grêmio do conforto. O Grêmio gosta de ser atacado, isso é natural. A gente acompanha o pensamento de todos lá do futebol gaúcho. Durante a semana nós acompanhamos muito. E eu acredito que nós temos assim ainda muita coisa para fazer. Eu tô alegre pelo comportamento, né? E estou alegre também pela doação. Então foram dias difíceis, né? A gente teve que tomar algumas decisões que naturalmente pode criar instabilidade nas pessoas, achando que a coisa não... Uns acham que podia ser assim, outros que não. Mas eu tive sempre o apoio da direção, do presidente Eberli. Sempre dei as minhas ideias, né, em relação a grupo, em relação a isso que a gente está procurando construir. Eu sei que foi um passozinho pequeno, mas eu falei para os meus jogadores, o que eu gostei foi do comportamento. Então, se a gente continuar crescendo na questão comportamento, nós vamos crescer tecnicamente. Alguma coisa que nós deixamos a desejar hoje, e eu sei o que nós deixamos a desejar, vai ter o crescimento, porque vai ter repetição de trabalho, nós vamos fazer esse grupo ficar mais homogêneo. Não é simples você pegar o Danilo e colocar o Danilo num jogo como esse, o Danilo que estava treinando praticamente separado no São Paulo há mais de 60 dias. Quer dizer, então eu tenho que também elogiar a posição do jogador de se colocar à disposição. Olha, para vocês terem ideia, o Echaporano está com 15 dias de uma fratura de mão e foi para o jogo, foi para a colaboração.
E algumas coisas que nos enchem de satisfação. Você ter um garoto de 18 anos, que fez 3 amistosos esse ano, que eu vi fazendo um jogo treino contra o grupo que não está sendo usado no clube. É outro grupo, não é nem os suplentes. Nós temos um grupo aí que não está sendo usado. Foi onde que eu vi esse menino, né? E conversei com o Edson Bobrão, que é outra coisa que o clube está resgatando, criar situações da base melhor. 2 dias depois, levei ele para o grupo de profissionais. E na quinta-feira eu decidi, na quarta-feira eu decidi que era ele. Depois de um trabalho tático, eu decidi que era ele. Chamei, falei pouco. Quando eu graças a Deus, eu tenho a oportunidade de colocar jogador jovem para jogar, mas eu não falo muito com ele. Eu não falo muito. As instruções, mas você ficar ali no cabecinha dele, e o garoto deu uma resposta maravilhosa. 18 anos, essência da Ponte Preta, a base, e criar, acima de tudo, um grupo forte, porque nós vamos ter muita dificuldade na competição, mas vamos superá-las. Hélio, depois de um bom tempo, a Ponte deixou o gramado do Majestoso, sendo aplaudida pelo torcedor, sendo elogiada pela torcida presente aqui no Majestoso, bom público presente aqui no Majestoso. Você acha que o principal legado dessa primeira partida, a primeira impressão é que fica, muita gente diz, é de um time guerreiro, de um time lutador, e é isso que você quer imprimir, aproveitando que você já falou dessa questão comportamental do time da Ponte, você vê uma modificação já para esse Campeonato Brasileiro? Você já está feliz com o que você conseguiu colocar em relação à chegada de atletas? Já está mais no perfil daquilo que você procura? Olha, a primeira coisa que eu sempre falei, né? Meus times não tem que ter a minha cara. Meus times têm que ter a cara da equipe que eu trabalho. Eu acho assim, eu sou um privilegiado de estar tendo essa oportunidade, aos 64 anos de idade, trabalhar na Ponte Preta. Sabe por quê? Porque o meu comportamento é muito parecido com a Ponte Preta. Então, eu sempre frisei, eu quero um time aqui com a cara da Ponte Preta, né? Competitividade não pode faltar. E eu falo uma coisa assim que muitas vezes as pessoas daqui a pouco assustam. O adversário tem que sentir dor, mas não é a dor da violência, é a dor da competitividade, é a dor do encaixe, né? E isso faz a Ponte, né, nos seus 121 anos de vida. Então nós temos que resgatar muita coisa, e para resgatar vai ter que ter sacrifício, como tiveram. Eu quero deixar bem claro que esses jogadores trabalharam muito, muito nos últimos dias, porque é o meu perfil também. Você entende? Eu sou muito, daqui a pouco, o Hélio é um treinador às antigas. Não, eu trabalho hoje com um grupo de trabalho, com uma equipe muito forte, mas eu tô em cima de tudo. Nós aumentamos os números físicos dessa equipe. Ontem eu ainda recebi o relatório do fisiologista, ele aumentou em 36% em relação ao que vinha fazendo. E nós não estamos satisfeitos. Estamos com um grupo heterogêneo. É como eu frisei, hoje o Nicolas estava treinando separado no Internacional. Hoje, Chaporã veio de 15 dias com uma contusão na mão, não estava treinando normalmente. Aí vem o menino, o garoto, que também estava no outro estágio de treinamento. E aí entrou o Danilo, né? E o Arthur não, o Arthur já estava no estágio melhor no Goiás, tinha participado praticamente titular 10 jogos, né? Uma surpresa muito positiva, porque aí eu falo, não, gente, Bernardo foi contratação do clube. Você entende? O clube passou para mim o nome, você entende? O clube conhecia, o Ivo, né? Conhecia o jogador, vamos discutir o jogador, vamos ver o que é melhor e tal. Traga o Bernardo, né? E nada aqui não é feito, você entende? Com autoritarismo. Eu indico alguns jogadores, tivemos uma infelicidade muito grande de uns 2 jogadores que nós indicamos, não tivemos condições de trazer, né? Porque aí tem negociação, tem 1001 coisa, né? Porque hoje, infelizmente, né, se contrata jogador como antigamente, você conversava com o presidente, você conversava com o presidente do clube e com o jogador chegava. Hoje tem 5, 6 pessoas que têm que resolver e isso dificulta. As contratações que vão chegar até terça-feira são altamente positivas também, né? Para esses jogadores, para criar, sim. Eu falei isso para a direção. Os jogadores que a gente vamos procurar trazer, tem que ter o perfil da Ponte Preta. Tem que ser encarnados. Tem que gostar de guerrear. E
ter qualidade para jogar. Nós vamos melhorar agora uma semana, eu espero que a qualidade de jogo melhore, mas que nós sejamos mais intensos no jogo do que nós somos hoje. Eu até comentei com eles, eu gosto de ver meu time sair de campo com a possibilidade de você carregar uns 4 no colo. Você entende? O bom de um time é isso. Você entende? Não estou falando de equipe, não estou falando de parte tática, nada. A melhor coisa do mundo é quando você faz um jogo e você vê 5, 6 jogadores extenuados. Quer dizer, ele tinha que dar o máximo durante os 100 minutos, praticamente. Hoje foi 99 minutos, nos 2 tempos, deu 99. E ele tem que sair assim. A Ponte merece assim. E nós temos que ser... temos que lembrar que nós somos privilegiados de estar aqui na Ponte. Eu, pelo menos, eu sinto assim. Boa noite, Hélio, tudo bom? Sobre o setor de criação da Ponte Preta, né, Matheus Anjos não teve uma noite muito feliz, né? Eu queria saber o que você planeja articular para tornar esse meio-campo da Ponte um pouco mais eficiente. Taticamente ele teve bem. O Matheus Anjos não jogou no meio. Eu gosto de centroavante de flutuação. Eu sei que o histórico da Ponte de centroavante, se eu começar a falar aqui, acho que, né, é muita qualidade. Está aqui dentro do nosso trabalho, que é o Luiz Fabiano. Mas eu achei o melhor colocar um meia flutuando. Por quê? O time do Grêmio, eles baixam muito a linha. Antigamente, com aquele argentino de zagueiro e o Jeromel no estágio altíssimo, eles encaixavam muito. Hoje não, né? Eles baixam a linha. Então, o que eu pensei? Eu vou dar profundidade de um lado, eu vou dar construção de outro, era o Fecim de um lado e o Danilo que dá profundidade, e vou colocar o Ângelo para o Jeromel e o outro zagueiro não ter referência. Eles ficarem sem referência. Eu lamentei muito 2 jogadas que, na minha visão, eu até mostrei para ele no jogo, 2 situações. Uma o Danilo precipitou e a outra o Ângelo precipitou. Quando nós ganhamos a bola atrás do meio-campo deles, nós penetramos, é normal, eu mostrei para eles em vídeo, tudo. A zaga do Grêmio foi atrasando. Lembra que o Ângelo chutou por cima? Aquela jogada seria a melhor situação de nós atacarmos a linha deles que iam baixando. E a questão do Ângelo é a questão de nós não temos o Lucas, a questão de nós não temos o Pedro Júnior, entende? Então não é fácil, né? E o jogador cumpriu bem, procurou fazer o seu melhor, e eu acho sim, você falou uma verdade. Nós estamos em busca de jogadores de um poder de criação maior no meio, tá? Eu acredito que até terça-feira também vai estar mais um jogador de meio para frente, pode estar mais um centroavante, né? Um jogador diferente da característica do Luca, mas o que eles fizeram hoje me deixou satisfeito, mas eu quero deixar bem claro que eu sou muito realista, tá? A vida continua, sábado tem outro jogo e tudo pode acontecer. Eu não estou aqui entusiasmado, empolgado, mas estou, acima de tudo, feliz pelo comportamento dos meus jogadores. Boa noite, professor. Usando as suas palavras, competitividade não pode faltar. Isso deu para perceber dentro do gramado a entrega dos atletas. Porém, a primeira vitória no seu comando ainda da Ponte Preta não veio. O torcedor da Ponte pode esperar isso para breve? E o quanto isso te incomoda, professor? Olha, eu tenho 37 anos e meio de bola. No ano passado eu comecei um campeonato brasileiro batendo o recorde da Série B de todos os tempos. 14 jogos sem perder. Você entende? As vitórias elas têm que ser construídas com trabalho. Se eu ficar aqui me pressionando ou aceitando pressão por eu não ter ganho um jogo, eu não sirvo para ser treinador da Ponte. Eu tenho que dar equilíbrio para esses jogadores, você entende? Eu tenho que dar apoio para os jogadores. Eu não tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar no meu grupo de jogadores, no meu clube. E outra coisa, eu só quero ter na Ponte o aproveitamento que eu tive nos 2 últimos campeonatos que eu participei, né? A questão do aproveitamento nos 14 jogos do Náutico em 2020 e o aproveitamento que nós tivemos ontem, no ano passado, comandando o Náutico. Se nós tivermos esse aproveitamento, né, daqui a pouco, quem sabe, nós chegamos na primeira divisão. Mas eu também sou muito tranquilo, eu não vivo de passado. E eu acho que, se eu for ficar aqui falando da minha história, eu quero fazer história. Eu não quero contar a minha história para ninguém aqui na Ponte Preta. Eu quero fazer história na Ponte Preta, mas também sendo muito humilde. Não
tanto quanto grandes treinadores que passaram aqui, como agora nós recebemos a visita do Jair Pisserni. Então, quem sou eu para querer ser maior do que esses grandes nomes da Ponte Preta? Quero dar a minha colaboração, você entende? Quero dar a minha participação. Eu acho que eu tenho experiência suficiente para participar desse novo momento da Ponte com fé em Deus. Boa noite, Hélio. Você falou aí que você teve 19 dias praticamente para treinar essa equipe. Agora, com o adiamento do jogo contra o Operário, você vai ter mais uma semana inteira cheia para trabalhar. A gente sabe que está chegando os jogadores, o Fraga é o meia que você está falando. Sim. Aí. E eu queria saber de você, esse tempo que você vai ter para treinar a equipe, tem algum jogador que deu baixa hoje? Os jogadores que estão no estaleiro, você pretende já contar com eles na próxima partida? Olha, quando o Kiko ligou para mim, devia ser umas 10h30 da noite, me avisando que o jogo não existia mais para terça-feira, que ia existir para outro sábado. Independente do horário, 11 horas da manhã, né, não vamos discutir isso. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque hoje eu saio de um jogo como esse, né, o grupo que não trabalhou, o grupo que jogou menos e não jogou, treinou agora no final. Eu tenho condições de dar uma folga para os jogadores. Eu tenho condições de tirar o jogador do ambiente de cobrança, porque nós cobramos muito. Então amanhã eles têm, naturalmente, um dia com a família, um dia para relaxar, para recuperar mentalmente e fisicamente. Para segunda-feira, nós estamos já na frente, preparando até quinta-feira aqui para fazer um grande jogo contra o Operário. Então, é muito importante para nós esses jogos praticamente de 6 em 6, de 7 em 7 dias. Isso é muito importante para nós. Por quê? Você mesmo falou, está chegando os jogadores. Então você tem um tempo de padronizar esses jogadores em relação à parte física, à parte técnica e à parte tática. Eu acho que nós temos que soltar foguete com essa nova programação. Não, graças a Deus não. Desculpa. Graças a Deus não, pelo menos não me comunicaram nenhuma baixa e as baixas vão diminuírem. Porque quando se trabalha, você entende? Até mesmo contusões de articulação, contusões musculares, você entende? Vai diminuindo. Nós temos algumas dificuldades com esse processo de contusão aqui, tanto que eu estou hoje sem o Fábio, eu estou hoje sem o Pedro, o Luca no final, o Norberto já com 4 dias de trabalho, vai ser um jogador muito importante dentro do contexto nosso de jogo, e recuperar jogador também é muito bom, né? E com um tempo maior, nós recuperamos mais também, temos mais tempo de ter um Fábio disponível, ter um Luca disponível, e é isso que a gente vai procurar fazer. Hélio, boa noite. Boa Durante noite. a semana, os novos reforços falaram que aceitaram a proposta de jogar pela Ponte Preta para brigar pelo acesso. Nesse início de campeonato, é esse o seu recado à torcida, que a Ponte Preta, de fato, vai brigar pelo acesso? Olha, não tem como nós sermos Ponte Preta e não pensar numa grandeza, você entende? Mas nós somos conscientes. Nós vamos ter que melhorar tudo para brigar. São mais 37 jogos. E eu falei para eles, a partir do momento que começa um campeonato, como começou hoje, todos os 20 clubes têm direito de sonhar com o acesso. Agora nós temos que agir. Né? Então, direito de sonhar nós temos. Nós temos direito de sonhar com acesso. Agora nós temos que ter o comportamento para buscar. Esse comportamento, no nível de competitividade, me enche de confiança. Mas a gente tem que crescer ainda em muitos quesitos do futebol. Hélio, tudo jóia? Queria que você falasse dos estreantes, e principalmente do Kaique França ali, né? Ele não fez a defesa do pênalti, a bola foi para fora, mas ele estava na bola, né? Fez aquela defesa também importantíssima lá no segundo tempo. Como é que você vê a estreia aí, né, dos jogadores que chegaram e principalmente do goleiro? Olha, em relação ao goleiro, primeiro que é um privilégio da Ponte e um privilégio meu ter o Lauro, né, como treinador de goleiro desse grupo. Isso para mim é muito bom. O Lauro, com sua experiência, com a sua tranquilidade, passa muita confiança para os seus jogadores. Eu conversei com eles isso até antes de ontem. Sabe, eu cheguei aqui para buscar uma coisa que a própria direção falou para mim que estaria muito difícil. E perguntou para mim se eu aceitaria iniciar um trabalho já no Paulista.
No dia que me contactaram, eu aceitei, normalmente, porque eu queria conquistar a permanência da Ponte e eu vi condições para isso. Mas a gente trabalhou intensamente para fazer isso. Só que as ideias comportamentais da Ponte Preta eu implantei agora. E essas ideias fez com que tirássemos alguns jogadores, você entende? Essa ideia fez com que a gente mudasse o cotidiano, tá entendendo? A gente mudasse o comportamento, eu junto com a minha comissão técnica, alterei algumas coisas do dia a dia, você entende? Alterei um grupo que tá se construindo, eu não vou definir um capitão, eu vou revezar, hoje foi o Wesley não vai ser o capitão na próxima partida, tá entendendo? Por quê? Eu tenho que criar líderes, eu não posso dar uma responsabilidade de capitão somente para um. E nós somos num processo de reconstrução, eu tenho que dar o direito de quem está chegando, você entende? Ter facilidade de adaptação. Ao mesmo tempo, nós temos que abrir os braços, nós que eu falo todos, para esses jogadores se adaptarem, né? E eles também se adaptarem ao perfil do grupo. Isso é uma troca. Então, a gente entende, e não foi por isso que nós não conseguimos a permanência, não. Essa responsabilidade da permanência, ela foi, da não permanência, inteiramente minha, sabe? Mas as questões comportamentais, as questões de nível de exigência, elas mudaram muito. Porque eu tenho a minha filosofia de trabalho, eu tenho a minha maneira de trabalho. Alguns até saíram, você entende? Porque a minha maneira de ser, ela é muito agressiva, mas ela é muito respeitosa e ela, acima de tudo, eu dou chance para todo mundo. Quarta-feira, quando eu defini que o menino ia ser o volante, eu falei na frente do grupo. Falei, você vai jogar. Pode ter até assustado, né? Não, você vai jogar. Eu tenho esse comportamento. Então, questão dos goleiros. Eu pensei, vi os jogos, vi o comportamento de todos dos goleiros do Vinhas, discuti com o Lauro, dei liberdade do Lauro me ajudar o máximo em subsídios, iniciei o trabalho pós-Campeonato Paulista, já avisando, a posição está em aberto. Então eu jogo muito limpo com meus jogadores. A partir do momento que fomos para o treinamento, ratificou-se essa questão do Kaique ter oportunidade. E quero aqui deixar bem claro, o comportamento do Vinhas não tinha de ser diferente, não. Porque na vida hoje, a primeira coisa que você tem que ser é profissional, você que está no futebol. O comportamento dos Vinhas, sensacional. Nas reações, na participação lá no banco, na participação de vestiário. E a vida. Optei pelo Kaique, né? E vamos seguir com o Kaique, porque ele também tem que ter as suas chances e tem que ter a sua sequência. Gente, obrigado. Tá, então, Carlos, a coletiva do professor Hélio dos Anjos, após o empate de 0-0 contra a equipe do Grêmio aqui no Moisés Lucarelli. Próxima partida da Ponte, sábado, 16 horas, contra o Operário. O jogo me parece que mudou para as 11 horas da manhã, viu, Grigo? 11 horas, confirmando. Tá Ponte certinho, Operário 11 horas. Deixa eu já liberar você, então. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Depois de muito tempo voltando, né, ao estádio Moisés Lucarelli. A primeira a gente nunca esquece. A segunda você estará bem mais localizado aí no Majestoso. A gente também aqui, tecnicamente. Parabéns pela pergunta, mandou muito bem, dá o seu destaque final aí, Grigor. Carlos, o meu destaque, se você me permitir, você me proporcionou hoje aquilo que eu chamo de útil ao agradável, né? É muito demais você estar junto no Majestoso mais uma vez e fazendo aquilo que eu amo fazer, que é a rádio também, né? Então, bom demais, muito obrigado pela oportunidade e valeu. O jogo disputado, né, dentre um nível técnico até não tão alto, mas a Ponte conseguiu esse empate, então já começa aí, pelo menos, enfrentando uma equipe forte, sem uma derrota, né? Você viu como que o professor falou, professor motivado, falando que o estilo dele é diferente, e que jogadores até pediram para sair devido a isso, né, Carlos?
Obrigadão demais, uma ótima noite para vocês, viu? Valeu, Grigo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado. Esse Anderson Grigoleto no sábado vai estar conosco aqui nos estúdios, Jogos Fora. O repórter senta na bancada junto conosco aqui, Ponte Preta e Operário, às 11 horas da manhã no próximo sábado. Esse Anderson Grigoleto. Muito bem. O 19h14. Ô Frank, e aí, rapidamente, aí vamos falar da entrevista do Hélio dos Anjos. Você gostou de alguma coisa? Você não gostou de alguma coisa? Diga aí. Carlos, no geral, gostei sim. Ele foi bastante prático, né, Carlos? Ele falou aquilo que a gente já aguarda há algum tempo, né? Já é da própria personalidade dele, né? Gostei. Acho que hoje ele foi feliz na escalação da Ponte Preta, diante das possibilidades que ele tinha, e acaba motivando a gente também, Carlos. Eu estou motivado, estou sentindo que a galera também está abraçando essa ideia, e vamos aguardar, Carlos, que segunda-feira a Ponte possa apresentar aí mais alguns jogadores, pelo menos com condições de vir ajudar esse grupo. Nós precisamos torcer para aparecer um meia, Carlos, bom para esse time. Quem sabe aí um centroavante. Esse time tá começando a tomar corpo. Carlão, vai ficar bacana a coisa. Gostei da entrevista do Hélio também, Carlos, desculpa te interromper, no sentido de que ele tá fazendo as observações dele extremamente pontuais, Carlos. E essa questão de você jogar aberto com o elenco, isso me chama muita atenção. Você chegar pro Igor e pro Kaique e dizer, olha, a posição está aberta, foi dado a largada. Isso, para jogador de futebol e para um elenco, é fantástico. Você não perde o grupo. Tá bem, você vai jogar. Não tá mal, vai jogar o outro e você continua, não desistir de você. Isso eu achei 10, gostei demais. Tá certo, esse Frank Francisco comentando a entrevista do técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, depois do empate em 0-0 com o time do Grêmio. Rapidamente aqui pra gente ir pras notas do jogo, trazendo aqui a primeira rodada desse Campeonato Brasileiro, Vasco Série B, Vasco e Vila Nova empataram em 1-1, Brusque ontem venceu o Guarani por 1-0, jogo com transmissão aqui dos canais de futebol interior, Bahia 2, Cruzeiro 0, Cruzeiro teve um jogador expulso, Chapecoense e Ituano empataram em 1-1 mais cedo, Ponte e Grêmio 0-0. Agora, 45 do primeiro tempo, Sport e Sampaio Correia vão empatando 0-0. Hoje ainda, já tem pro torcedor da Ponte, né, se não tiver nada para fazer hoje, Tombense e Operário. 9 da noite. Adversário nosso, né, Carlos? Próximo adversário da Macaca, Tombense e Operário, jogo às 9 horas da noite. Amanhã, 11 da manhã, Londrina e Náutico correm atrás da bola, mais 2 jogos ficaram aí desta rodada, né? Ficaram pro dia 4 de maio, Novo Horizontino e CRB, CSA e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro desta Série B. Bom, é isso. Kaique França foi eleito o melhor em campo. O Hélio dos Anjos falou aí do Kaique. O meio-campo é o Fraga, que pode estar chegando aí no estádio Moisés Lucarelli. Fraga tem 12 jogos na temporada, jogou pelo Pouso Alegre, mesmo time que estava o Lu Anderson. Ele falou aí na entrevista coletiva também de um terceiro time, jogadores que não estão sendo aproveitados. Lu Anderson, Roldan, que já é um meio-campo, também está nesse time aí, está jogando nesse time aí, treinando. Por exemplo, a Ponte jogou ontem contra o Mojimirim, né? Esses jogadores participaram. Matheus Matias, que veio do Corinthians, também está nesse grupo. Enfim, são vários jogadores. O Vitor Luiz hoje estava no banco de reservas, quer dizer, esse já foi guindado aqui para o time principal. E aí você vai perguntar, e o Guilherme Santos? O Guilherme Santos não vai jogar com o Hélio dos Anjos. A Ponte Preta busca uma melhor saída aí pro Guilherme Santos, porque com o Hélio dos Anjos ele não vai jogar. Inclusive coloquei até no meu Twitter, né? O motivo dele não estar junto com o Hélio dos Anjos, não faz parte dos planos do Hélio dos Anjos. Luca, vetado pelo departamento médico, e Pedro Júnior também são desfalques. O Fábio Sanches também, o Hélio conta com ele. O Hélio conta com o Fábio Sanches, mas o Fábio Sanches também está contundido. São jogadores que estão aí no departamento médico da Macaca. Muito bem, 19 horas mais 18 minutos. Agora vamos para as notas do jogo. Aqui nos canais Futebol Interior, Ponte e Grêmio empataram em 0-0.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembro você, torcedor, que o Frank Francisco, ele dá suas notas aqui. Eu passo as minhas notas no blog Planeta dos Macacos, no site futebolinterior.com.br. E aí, na segunda-feira, eu e o Frank, na Hora da Macaca, a gente faz o cara a cara. Cada um dá a sua nota e você participa. A Hora da Macaca, segunda-feira, 8 horas da noite. Vamos lá, Kaique França, que nota você dá pro goleiro da Ponte? Nota 8, Carlos. Partida bastante segura. Toda vez que foi exigido, foi muito bem. Bernardo, lateral direito, fez a sua estreia, contratado junto à Ferroviária. Gostei, Carlos. Gostei. Vai dar samba na macaquinha. Meia dúzia pra ele. Meia dúzia. E o Thiago Oliveira, hein? Primeiro tempo foi meio assustador. No segundo tempo deu uma ajeitada ali, né? Carlos, se me permite, eu vou falar já da nossa zaga, tá? Já vou dar um tapa nos dois aqui. Thiago e Fabrício. Eles começaram bastante estáveis o jogo, mas no segundo tempo conseguiram se recuperar, mas eu fiquei bastante assustado no primeiro tempo. Mais até com o Thiago do que o Fabrício. O Fabrício a gente sempre tem um pezinho atrás. Agora o Thiago hoje assustou bem na primeira etapa. Carlão, mesmo assim uma nota 6 para a nossa zaga. Arthur, lateral esquerdo, veio do Goiás e é o novo titular da lateral esquerda da Ponte. Gostei do Arthur também, Carlos. Nota 6 para ele. 6 pro Arthur. O Wesley. O Wesley, nota 5, Carlos. Nota 5 pro Wesley. Ele erra muito passe, né, Carlos? Ele interrompe muito o jogo, é complicado. E o Amaral, hein? Gostei demais do menino, Carlos. Até comentei aqui em off com você que eu iria dar uma nota maior para ele. Mas teve uma jogada muito perigosa ali pelo meio e até como incentivo para que ele possa cada vez aprimorar mais. Eu vou ficar para uma nota 6 pro Felipe Amaral, mas gostei demais do garoto, hein? Felipe Amaral. Os caras que entraram no segundo tempo a gente dá nota depois, tá? O Leonaldi. Leonaldi tá jogando demais, né, Carlos? Nota 7 hoje para ele. 7 pro Leonaldi. Fecim. Fecim, nota 4, Carlos. Não gostou dele? Não. Matheus Anjos. Carlos, me permita um breve comentário aqui na questão do Matheus Anjos. Eu quero deixar claro aqui pro torcedor ponte pretano o seguinte. Eu, como comentarista, eu detesto dar nota baixa para jogador de futebol. E principalmente a nota que eu vou dar para esse rapaz hoje. Mas eu quero falar uma coisa. Eu não consigo aceitar um jogador entrar em campo, não ter a atitude de quem joga na Ponte Preta. Esse rapaz, ele não vibra, esse rapaz, ele não tem uma postura legal em campo, ele disputa toda a bola que é levantada na meia cancha, ele não ganha uma, e quando chega para uma jogada não consegue dominar. Então hoje, o torcedor ponte pretano me perdoe, mas a nota para ele, o Matheus Anjos, é 0. 0 pro Matheus Anjos? 0. Eu até entendo a sua nota, entendo a sua colocação, mas o Matheus Anjos é assim, né? Não adianta você querer fazer o Matheus Anjos jogar. A gente, não você, Frank, nós, torcedores da Ponte, né? Entender que o Matheus Anjos tem que ser aquele meio campo que vai buscar um Ribéry, por exemplo, um cara que vai lutar ali pela bola. Ele não vai fazer isso, a carreira dele não diz isso, né? Mas o Hélio dos Anjos até explicou, né, que ele não jogou como meia, jogou como um falso centroavante, mas ele pega muito bem na bola, Carlos, e na Ponte eu tenho visto o Matheus bater muito pouco para gol, bola parada também. Mas hoje os chutes da Ponte hoje foram com ele, se bem que a Ponte não acertou um chute no gol, né? Eu tô te falando. Mas os chutes foram com ele. Mas tá bom, na segunda-feira a gente fala mais do Matheus Anjos, tá? Vamos lá então, o ataque da Ponte teve... eu falei do Matheus Anjos, falei do Fecim já, né? Já. Agora o ataque da Ponte, Danilo Gomes. Gostei demais, hein, Carlos? Eu já tinha comentado até no nosso grupo do WhatsApp lá do Planeta dos Macacos. Já tinha falado dele, é um jogador aqui que eu gosto, Carlos. Ele tem uma movimentação muito interessante, é jovem. A Ponte fez uma aposta e eu acho que, graças a Deus, tem tudo para vingar. Vamos dar uma força pro garoto aí, eu vou dar nota 6 para ele. 6 pro Danilo Gomes, achei que fez um bom jogo também. Agora vamos lá pros caras que entraram no segundo tempo. Começar com o Igor Formiga, entrou na vaga do Wesley. Carlão, ele entrou para fazer uma dobra ali com o Bernardo, que já estava bastante cansado.
E o Grêmio também tinha feito uma mudança. Entrou aquele loirinho, como é o nome dele, Carlos? No Grêmio, o Biel. O Biel. E o Biel foi para aquele lado ali, então ele entrou para fazer a dobra com o Bernardo. E deu muito certo, gostei demais. O Igor, toda vez que entra, o Igor Formiga, ele tá sendo surpreendente, Carlos. Principalmente na questão de marcação. E hoje chegou bonito numa bola ali na linha de fundo, que se não sofre a falta, poderia dar algo de bom ali para nós. Nota 6 para ele. 6 para o Igor Formiga, que entrou na vaga do Wesley. Aí tivemos o Felipe Amaral, ele saiu contundido. O Moisés Ribeiro, depois de jogar contra o São Paulo no Campeonato Paulista, aquele gol do Caleri, ele faz o passe dentro da grande área, o Caleri faz o gol ainda com o Gilson Kleina de técnico, a Ponte perde por 2-1. O Moisés Ribeiro voltou hoje. E o Moisés Ribeiro? Ah, Carlos, é muito gostoso você dar nota para um jogador resgatando algo que você sabe que a pessoa tem capacidade para fazer. Dei nota 6 para o Moisés Ribeiro, comentei com você em off, não perdeu uma bola, sempre muito bem posicionado. Olha, top, tomara que seja daí para cima. Nota 6 para ele. Nota 6 para o Moisés Ribeiro, entrou na vaga do Felipe Amaral, que saiu contundido. E segundo o próprio Hélio dos Anjos, não é problema, até falei aqui no final da transmissão que a TV mostrou ele saindo, andando normalmente ali. Graças a Deus, né? Bom, na vaga do Fecim, entrou o Nicolas, camisa número 18. Carlos, pra mim, além da questão de não ter tido muito tempo para jogar, a Ponte já estava naquele momento do jogo, aquele jogo amarrado, Carlos. Então não tinha mais como sair para cima. Entrou, guerreou, lutou, mas eu vou dar uma nota 4 para ele aí para seguir a linha do Fecim. Nota 4 para ele. E o Danilo Gomes saiu aplaudido pela torcida, 1 ponto, né? Mas saiu cansado demais, entrou o Echaporã. O Echaporã me pareceu um pouquinho fora de sintonia, mas chegou há muito pouco tempo, né, Carlos? Sim. Então eu vou dar uma nota 4 para ele. E outra, jogou também vindo de uma fratura na mão. Mas uma nota 4 aí para ele, até pelo pouco tempo em campo e aquela situação que a gente já falou. A Ponte, nesse momento da partida, já não descia toda hora. E o técnico, o Hélio dos Anjos, que nota você dá para o nosso treinador que empatou com o Grêmio 0-0? Só lembrando, né? Bom a gente sempre lembrar que o Grêmio perdeu um pênalti a 22 minutos do primeiro tempo. Um pênalti que foi cometido pelo Thiago, né? O Thiago Oliveira. Ele cometeu o pênalti em cima do Ferreirinha, né? Isso. E o Lucas... Não foi no Ferreirinha, não. Foi no Elias Manuel. No Ferreirinha foi o que o juiz não deu. Foi no Elias Manuel. O pênalti em cima do Elias Manuel. E o Thiago foi pênalti, inclusive, né? E o Lucas Silva vai pra bola, bate forte, canto direito do Kaique, que pulou na bola, mas a bola saiu linha de fundo, portanto o Grêmio perdeu um pênalti. Mas que nota você dá pro Hélio dos Anjos? Carlos, o Hélio hoje, pra mim, a estratégia de jogo da Ponte foi muito interessante. Pelo que ele tinha em mãos, o que ele podia colocar em campo, eu acho que ele foi feliz. E o resultado do empate, Carlos, é aquilo que a gente estava falando. Ao torcedor ponte pretano, nós empatamos com o campeão gaúcho, com um Grêmio, todo poderoso Grêmio, candidatíssimo a retornar. Então, para mim, Carlos, hoje uma nota 6 pro Hélio. Nota 6 pro Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, que empata com o Grêmio 0-0. E o árbitro? Aliás, o trabalho do árbitro aí, o trabalho do pessoal da arbitragem. Paulo Roberto Alves Júnior, o Ivan Carlos Bal, Vitor Hugo Imazu dos Santos e o Rodrigo Carvalhal de Miranda lá no VAR. Que nota você dá pra eles, hein? Carlos, eu até que gostei da arbitragem hoje. Se bem que assim, sempre a gente vai ter contestar alguma coisa. Essa história do VAR sempre é muito complicada, Carlos. Eles agindo ou não agindo, sempre tem uma bobagem, algo que a gente poderia ver diferente. Mas eu vou dar uma nota 6 pro juiz, Carlos. Mas só um comentáriozinho aqui, né? Ele podia falar menos, né, cara? Como gosta de uma resenha, hein? Adora bater um papo lá, é demais. E o jogo? Que nota merece o jogo Ponte Grêmio 0-0? Carlão, um jogo bem disputado, bem pegado. Não foi excepcional, né? Mas eu vou dar uma nota 7. A partida foi boa de se assistir, agradável. Nota 7 pro jogo, Frank? É isso? Nota 7. Nota 7 pro jogo. Tá, então as notas do Frank Francisco. Ponte e Grêmio empataram em 0-0. Essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Abraçando aqui o Aparecido Alves da Silva.
O Roberto Santos, Matheus Anjos e o Wesley, acredito que ninguém aguenta mais. Aí ele fala que o Renato Cajá é urgente para acertar esse time. Luiz Antônio também concorda que o Cajá tem que vir. Eu tô num grupo de zap que tá cheio de ponte pretano, que tem de corneta. Lá tem ponte pretano legal, mas que tem de corneta também. Tem cara que não quer ver o Cajá nem pintado de ouro. Eu aceitaria com todo amor e carinho. Vem pra ontem. Fábio de Almeida, o que vocês acham do Caio Dantas e o Meia GG? O Caio Dantas tá contundido, tá? Mas é um atacante que faz gols, né? O GG eu gosto. E toda vez que joga contra a Ponte, mete gol, velho. Eu gosto do GG. O GG tava no Santo André, né? Novo Horizontino. O GG tava no Novo Horizontino. Ele tava no Santo André na temporada 2020, mas esse ano tava no Novo Horizontino. Novo Horizontino, o GG. E o Caio Dantas tava no Água Santa, né? Mas se contundiu. O Caio Dantas tá contundido ele. Se eu não me engano, ele tinha sido contratado pelo Juventude, mas tá contundido, viu? Valeu, Fabião. Obrigado aí pela sua participação, tá? Bom, em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Abraçar aqui o pessoal do Corujão Autopeças que está emprestando a sua marca pra gente aqui nos canais de Futebol Interior. Muito obrigado ao Ícaro, ao Toninho, enfim, todo o pessoal lá. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e a outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. A Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Essa semana tivemos o Dia Mundial do Exercício Físico e mexer o corpo faz bem demais para a saúde. Eu indico suar a camisa na Academia Art Center. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery sábado. Uma pizza vai muito bem, obrigado. 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Muito bem, vem aí Série A3 Campeonato Paulista, hein? No Facebook e no rádio W Sports, você vai ficar com todo o segundo tempo e o pós-jogo de Comercial e São José pela Série A3 Campeonato Paulista. Frank Francisco, o seu destaque final. A Ponte Preta não ganhou, mas também não perdeu, né, Frank? 0 Ponte, 0 Grêmio. Carlos, no meu destaque final aqui, eu vou voltar a falar a mesma coisa. Fiquei animado. A primeira amostra foi boa. O time brigou, o time lutou. O time mostrou algo que nós não estávamos vendo. Uma atitude totalmente diferente. Agora, Carlão, a minha torcida, e creio que de todos os pontepretanos, é que o Eberlin siga com as contratações. A gente ainda precisa aí de uns 3, 4 jogadores encorpados para ajudar esse elenco. Mas já estou bastante animado com esse time. Pelo menos, Carlos, para fazer um meio de tabela aí, tá? Inicialmente falando. E outra, torcedor pontepretano, empatamos com o campeão gaúcho. Carlão, campeão gaúcho, cara. O Inter não conseguiu segurar o Grêmio. Tá bom para você, torcedor pontepretano? Então não podemos reclamar, não. Gostei demais da estreia do menino aí, o Danilo Gomes, Carlos. Queria deixar isso colocado. Esse garoto nosso da base aí, que maravilha, encheu os olhos, hein? Felipe Amaral. Ele é jovenzinho, tem muita coisa ainda para acrescentar na carreira, mas gostei bastante. Carlão, deixar para você meu abraço. Para você, amigo pontepretano que nos acompanhou aí, o nosso mais profundo agradecimento. Se não fosse por você, não teríamos razões de estar aqui. Para você, amigo do Sul que acompanhou a gente aqui, para os antes que acompanharam e torceram contra, tá bom? Para os amigos também que não torcem para nenhum dos times, mas acompanham a gente, um abraço do Gordo, um beijo, fui! Esse Frank Francisco, de carona com o Frank, nos comentários aqui nos canais Futebol Interior. Vamos fechar aqui a jornada esportiva, rapidamente passando Série B, Campeonato Brasileiro, ontem Brusque 1, Guarani 0, jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Vasco e Vila Nova empataram 1-1, Bahia 2, Cruzeiro 0. Chapecoense e Ituano empataram em 1-1. Sport e Sampaio Correia estão jogando nesse momento. Deixa eu conferir aqui o placar, no placar ao vivo Futebol Interior. Tombense e Operário jogam daqui a pouco, hein?
às 9 horas da noite. Amanhã tem Londrina e Náutico a partir das 11 horas. Sport e Sampaio Corrêa vão empatando pelo placar de 0-0. Novo Horizontino, CRB, CSA e Criciúma, jogos dessa primeira rodada, ficaram apenas para o dia 4 de maio. O Novo Horizontino e CRB, CSA e Criciúma. Agora vou dar uma passadinha aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos com 33 minutos do primeiro tempo. Em Goiás, Atlético Goianiense e Flamengo vão empatando em 0-0. O Comercial pela Série A3, Campeonato Paulista, vai perdendo para o São José. Já você vai conferir este jogo aqui nos canais de Futebol Interior com o Wilson Rocha. São José 1, Comercial 0. Vamos lá, vamos dar uma passadinha rapidinha aqui nos jogos desse Campeonato Brasileiro Série A. Hoje ainda tem Palmeiras e Ceará. O Fluminense empatou com o Santos 0-0, né? Mais cedo, Fluminense e Santos empataram em 0-0. Amanhã com transmissão do Facebook Futebol Interior, Curitiba e Goiás, com a transmissão do Moura Júnior, né, a partir das 11 horas da manhã. Vai no Facebook esse jogo, e no rádio amanhã vamos ter o jogo da Premier League, com a bola rolando a partir das 12h30 no horário de Brasília. O Thiago Lopes de Farias vai transmitir City e Liverpool no canal de áudio aqui dos canais de Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br e também no aplicativo. No Facebook você vai ficar com Curitiba e Goiás às 11. Às 4 da tarde o Edson Carlos vai transmitir Botafogo e Corinthians para os canais de Futebol Interior. Depois, 4 da tarde também Atlético Internacional. 18 horas Fortaleza Cuiabá. 19 horas Avaí e América, e às 19 horas São Paulo e Atlético do Paraná, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. O Moura Júnior vai transmitir aqui nos canais de Futebol Interior. Na segunda-feira tem Juventude Bragantino, você vai acompanhar no placar ao vivo, e também na Hora da Macaca a gente vai estar trazendo o resultado deste jogo para você. Lembrando que na segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Hora da Macaca comigo e com o Franca, os melhores momentos desse jogo e tudo sobre Ponte Preta e Grêmio, que empataram pelo placar de 0-0. Agradecendo você que ficou com a gente nos canais Futebol Interior, no canal de áudio, no site futebolinterior.com.br, no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol FI e também Futebol Interior. Você das parceiras, Rádio Futebol na Canela, que já segue com a sua programação lá, Futebol na Canela 2. Pessoal da Web Rádio Bariri, meu amigo Edson Carlos, toda a equipe, também lá da CIN Central Interativa News. Amanhã tem Botafogo e Corinthians, 4 da tarde, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Lembrando que também conosco o portal Araraquara News. Agradecendo a Betchamps, vem jogar na Betchamps, Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, loja da fábrica, e a outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, um puro sabor da vida, ó, uma garrafinha caçulinha de Poti para você. A Academia Art Center, sua saúde em primeiro lugar. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Sábado pede pizza, 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Estive ao lado do Frank Francisco aqui na bancada, do Anderson Grigoleto, que esteve lá no estádio Moisés Lucarelli para trazer tudo o que rolou no estádio depois na entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, depois de Ponte 0, Grêmio 0. Direção comercial do Claudinei Corsi, a gerência executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, claro que com os trabalhos técnicos do Felipe Marques, né? Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, a gente fecha o fim de jogo e, consequentemente, fechando a jornada esportiva, essa dos canais Futebol Interior. Porque, na sequência, 5 minutos, a gente volta para trazer para você. O Felipe Marques vai colocar o comercial do rádio no ar e a gente vem
com o jogo do Botafogo, ó, nossa, do Comercial pela Série A3 do Campeonato Paulista com o São José. Tá 1-0 pro São José contra o Botafogo. W Esportes para comandar aí a sequência da jornada esportiva com o Wilson Rocha. Por aqui, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um grande abraço e até segunda às 8 da noite, na Hora da Macaca. Um abraço, ó, do tamanho do Majestoso para você. Ótima semana, se cuida. Tchau.